A gente está muito animado e vocês já fizeram algumas perguntas que o pessoal separou ali as melhores e a gente vai soltar a primeira no telão. Vamos lá? Existe arte neutra ou toda expressão cultural carrega uma mensagem espiritual? Para quem que você acha que vai essa? Lê, antes de fazer a resposta à pergunta, o que acha da gente dar uma brifada em cada um que está aqui dos nossos convidados? Porque talvez você, ou talvez não, você participou só de 2 tracks e talvez você não conheça os outros. Então, Lê, você quer começar dando uma explicadinha dos nossos convidados? Eu sou fã, vou tentar falar pouco, tá? De cada um deles. A Alana Nijar é psicóloga, podcaster, ela é mãe de 2 crianças pequenas, lindos meninos, esposa, e ela ajuda milhares de pessoas nas suas redes sociais a colocar em prática a psicologia, uma psicologia acessível. O livro dela é maravilhoso. Quer falar um pouquinho do seu livro, Alana, para o pessoal? Pode ser. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Então, basicamente, o meu livro ele é um manual para a construção de uma vida mais leve, conectada com os nossos valores. Então, eu uso, claro, as ferramentas da psicologia, mas o livro todo ele tem por trás dele, valores cristãos, uma cosmovisão cristã. E ele basicamente vai te dar ali os primeiros passos, um ABC para o cuidado com a sua mente, o cuidado com as suas emoções, com a sua saúde mental. Então, ele tem exercícios práticos para você escrever, para você fazer, para você se conhecer melhor e ter assim, ferramentas mesmo para o teu dia a dia, para o momento em que você está lidando com a raiva, com a tristeza, com seja qual for a emoção, a crise. Esse livro, ele com certeza vai te abençoar nesse sentido. Então, se você quiser depois só procurar lá, e tem bem fácil lá no meu Instagram também, você consegue ter acesso a ele, tá bom? Obrigada. Muito boa, Alana. Obrigada. A pastora Kelly é de casa, creio que a maioria já conhece ela, mas talvez vocês não saibam que, além de pastora, ela também é pedagoga. Quem ouviu a pregação dela no último domingo, cheia de coisas teatrais? Gente, eu amo. Essa é a nossa prof. Kelly, prof. e pastora. Ela também é mamãe de 2 flechas já enviadas, casada com o pastor Luciano Subirá, se você não sabia. E ela é vó. Essa é a skin que ela mais ama e se orgulha. Vovó de 4 já. De 4 já? 3, né? Se tiver um grau. Tô sabendo de 3 só. Ai, Jesus. Não contém spoiler, foi só um erro. 3 ainda, mas eu sei que virão mais. E ela também é coautora de um livro muito bom que eu recomendo para todos os pais que eu atendo, que é o Como Flechas, que é um manual assim super bíblico. Quer falar um pouquinho do livro, pastora? Posso falar. É um livro que nós escrevemos depois que os nossos filhos cresceram e a gente viu que funciona de verdade os princípios cristãos. Deu certo. Então, nós escrevemos, Luciano e eu, juntos, as nossas experiências. E, além de a gente compartilhar as nossas experiências, a gente foi... o dom do meu marido de ser muito mestre e pontuar muito todos os princípios relacionados à educação de filhos de uma forma como ele consegue fazer, de uma forma assim, muito top. E eu sou muito fã dele. E aí eu entrei contando as historinhas, tipo o golfinho que aparece, faz uma gracinha e vai embora. Fui eu na escrita do livro, mas sou coautora com ele. E quem tem os seus filhos, aqueles que ainda não têm, também pode já estar lendo para ir já moldando a forma de pensar correta e bíblica para educar os filhos. Isso é brilhante, isso é muito mais que um golfinho. Isso é brilhante o trabalho do seu esposo. Uma salva de palmas para a nossa pastora, gente. Ela é maravilhosa. Nosso terceiro convidado, já vem a terceira vez aqui já, né, Eduardo? Já pode pedir música. Aquela, estou brincando. O Eduardo, gente, ele é pastor, ele é professor universitário, ele é fundador do Parábolas Geek. Se você não segue ainda, segue lá, que é muito bom. Doutor em História Medieval. E ele tem muito, quando eu digo muito, é porque são muitos mesmo, não cabe numa mão direito. Muito material bom para pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Quer falar um pouquinho, Eduardo, do seu material? Tem ali, ó. Olha o nosso garoto propaganda. Bom, nós temos investido desde 2013 no Parábolas Geek e a proposta do projeto é justamente a gente traduzir a teologia de algo complicado para que você possa consumir teologia, mesmo não sendo um teólogo, Então, nós temos alguns devocionais, não estão todos aqui, porque alguns acabaram no último evento que eu estava, mas aqui nós temos 40 Dias com os Vingadores, que vai falar de vida cristã, 40 Dias com Star Wars, que é um manual cristocêntrico para adolescentes, eu comentei na track pela manhã, Se eu colocasse o título do livro, Cristocentrismo para Adolescentes, você acha que ia dar certo esse livro? Alguém ia comprar? Não, mas 40 Dias com Star Wars, eles aprendem sobre cristocentrismo com Yoda, com Luke, Darth Vader, Anakin Skywalker, R2-D2 e por aí vai. Aí tem o 40 Dias com a Liga da Justiça, que é um livro sobre missões, já que a metade da Liga da Justiça são alienígenas e extraterrestres, eles vêm para a Terra fazer missões aqui. 40 Dias em Gotham,
que é um livro mais sombrio, que fala sobre devocionais, sobre pecados ocultos, sobre falhas de caráter, desvios de caráter. E 40 Dias na Terra-média, que é um dos meus prediletos aí para quem gosta de Tolkien e Senhor dos Anéis, fala também sobre vida cristã, discipulado e tudo mais. E para amarrar tudo isso, o Liderança Relevante, que é um livro que fala sobre liderança de jovens. Se você está nessa seara ou se Deus está te chamando para algo além no ministério de jovens, esse livro é para você. Muito obrigado. Muito bom. Segue aí, Rafa. Faltam 3. Maravilhoso. Esse time é incrível. Gente, queria falar para vocês aqui pertinho de mim, tá o Fábio. Quem conhece o Fábio aqui? Fábio da casa, né? Gente, o Fábio, ele, além de ser um amigo, né, um discípulo, ele também é o líder, o head de toda a comunicação aqui da Alcance Curitiba. Mas antes dele estar trabalhando na Alcance Curitiba 100%, ele tinha uma empresa de branding reconhecida internacionalmente, fazendo projetos até fora do Brasil. É a pessoa mais criativa que eu conheço, né? O Fábio já ganhou prêmio na ONU, né, com um projeto que fizeram. Ele também gerenciou alguns anos a equipe da Imaginarium. Quem já entrou na loja Imaginarium e quis comprar tudo? Culpado de alguns anos atrás era ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio. Você ainda não tem um material, mas você um dia vai ter um material. Fala para nós isso aí. Quero dizer que o meu material é só um PDF ainda. Mas cadê a neném? Mostra a neném dele, tô brincando. Amigos, obrigado, né? Uma honra. Tudo que eu puder contribuir da parte criativa aqui, tudo que o senhor me coloca para eu derramar, eu estou aqui presente, disponível e disposto. Não tem muito mais o que falar. Eu vivo e respiro arte todo dia. É isso aí, é verdade. Gente, aqui está com a gente também Matheus Ortega. Ele é uma bênção. Eu, quando ouvi falar dele, eu fui muito abençoado num podcast que eu recomendo muito você ouvir. Ele fez podcast lá com o Douglas, do Jesus Cop, amigo nosso também. Ele fez podcast na Dunamis. Ele também foi na editora Betânia que você fez, acho, um podcast, né? Sobre o livro do dízimo, não foi? Foi Plenitude. Plenitude, perdão. Na Plenitude, me abençoou muito esse podcast e ele trouxe 2 materiais aqui. Queria que você falasse um pouquinho desses 2 materiais. E também ele trouxe um combo, né? Daí, fala aí, cara. Eu não sou muito da área comercial, mas eu tenho esses 2 livros, Economia do Reino e Dízimo, o que mais importa, o ministério que Deus tem me dado para falar de riqueza e pobreza e cristianismo. Como que o cristão deve lidar com as questões de injustiça nesse mundo, de pobreza, mas também com recursos, o que fazer com eles, como usar eles para a glória de Deus. Eu trabalho com desenvolvimento econômico, então a minha área de atuação não é necessariamente dentro da igreja, mas eu tento trazer essa ponte para dentro da igreja e para ajudar as pessoas a entenderem sua vocação no mundo. O Economia do Reino, para quem estava nas tracks, fala sobre diferentes perfis para lidar com a riqueza e a pobreza, tipo aquele filme Divergentes, sabe? Que tem as tribos. A ideia é mostrar que não tem só um caminho, tem diferentes caminhos. E aí é importante a gente saber como que a gente se encaixa no corpo de Cristo. E aí eu trouxe essa promoção aqui porque eu fiz um curso online. Eu tenho tido muitos convites para falar, mas eu não consigo, porque eu tenho 2 filhos pequenos. E aí Deus me deu a direção, faz um curso e faz ele com preço acessível para qualquer pessoa poder aprender sobre esse conteúdo. Então eu trouxe aqui com um preço promocional, alcance 20. E aí, se você comprar o curso, você ganha o livro também com 25% de desconto. E a ideia é divulgar ao máximo essas ideias para vocês, porque eu acho que esse é um tema muito complexo na igreja, que gera muitas pessoas se afastarem de Deus, né? Teologia da prosperidade, às vezes algumas pessoas se frustram, às vezes questão ideológica. É muito complexo esse tema, mas a ideia aqui é trazer uma visão do reino, cristocêntrica, para o dinheiro. Então, essa é a pegada. Maravilhoso, muito bom, tenho certeza vai abençoar a sua vida. E por último, mas não menos importante, o Pedro Souza, amigo nosso, lá da INA de Londrina, ele tem abençoado muito, não só as juventudes do Brasil, mas a página no Instagram, né? Se você seguir ali, a gente super te recomenda seguir todos esses para vocês acompanhar. E o Pedro deixou ali também o Antítese, que fala sobre uma apologética assim, inteligente, contemporânea. Queria que você falasse um pouquinho, Pedro. Também você está escrevendo um livro, né, sobre isso, mas se você pudesse falar também sobre esse projeto aí. Beleza. Eu não tenho material, mas a ideia mesmo é eu conseguir lançar até o final do ano em nome de Jesus. A palavra de ontem foi um capítulo, na verdade, do livro, né?
E, enfim, a ideia é mesmo a gente entender a importância e a coerência da cosmovisão cristã, né? Como Irving Bavinck, ele fala, um teólogo holandês, ele disse que a cosmovisão cristã é a mais coerente, que não existe outra cosmovisão tão harmônica quanto a cristã, né? Quanto a perspectiva cristã. E essa é a ideia. O projeto todo é a gente trabalhar isso. E a gente toca em questões que às vezes são um pouco ideológicas ou são políticas, mas não é o objetivo. O objetivo é mostrar como o evangelho é mais glorioso do que qualquer ideologia ou perspectiva que o mundo tem, né? E através da nossa apologética, a gente derrubar então as barreiras culturais que as pessoas têm para elas poderem contemplar a glória de Cristo Jesus e do evangelho. Então esse é o objetivo da página. Então eu falei ontem também, né, para a galera seguir. E é isso aí. Além disso, eu sou pastor, enfim, pai de 3 e sou casado e 12 anos de casamento. Não falei das crianças ontem também, né? Mas a gente é pastor lá da parte de ensino na igreja e também pastores de jovens. E é isso aí. Muito bom. Benção demais. Pessoal, só antes da gente começar, para valer as perguntas, que eu sei que vocês estão aí, vocês estão muito fominhas. Acho que essa é a conferência mais cheia de fominhas dessa igreja, né? O Rafa comentou sobre o podcast. Quem for assistir o podcast, aonde que acontece? É do outro lado da rua. Alguém teve algumas tracks lá, né? Sim. Você só atravessar a rua ali com cuidado, vai ter escrito a logo da Alcance e é ali que vai rolar as tracks. Combinado? Beleza? Beleza. Vamos começar então? Vamos lá. Primeira pergunta, leia de novo para nós, Rafa. Existe arte neutra, né, entre aspas, ou toda expressão cultural carrega uma mensagem espiritual? Queria que, né, eu quero deixar todos vocês à vontade para responder essa pergunta, um de cada vez, e se eu perceber que tá um deixa que eu deixo, aí eu vou perguntar, o que você acha, fulano de tal? Puxa aí. Como diz um amigo meu de Belém, égua doido. Tá, vamos lá. Ó, que pergunta difícil. Mas vamos pensar junto aqui, né? Toda a criação humana, ela revela valores. Então, para alguns pode, sim, ser o valor da neutralidade, mas não é o nosso caso da cosmovisão cristã. Vamos pensar em Jesus, quando Jesus afirma em Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim. Então, pensando na natureza que temos, na marca que temos divina em nós, a parte da criatividade, da comunicação, ou ela pende para os valores do reino, ou ela não pende. Não existe o meio termo, né? Então, eu acredito nessa questão nossa de expressão, né? Lembrando que a expressão ela é a manifestação para algo visível. Então, acho que é isso. Os pastores que a gente tem querem dar essa contribuição? Vocês que ouvem muitas perguntas como música secular pode, não pode, festa junina sim ou não, Halloween sim ou não. Deem essa visão de vocês pastoral sobre o peso espiritual da arte. Por favor, se a pastora Kelly puder falar primeiro. Então, jogando ela bem jeitosamente na fogueira nesse momento. Bom, eu acredito que não existe nada neutro, né? A gente pode, ouvindo uma canção, assistindo algo, nem sempre o pezinho da inspiração está lá no inferno. Mas, às vezes, o pezinho da inspiração está numa crise da alma, às vezes o pezinho da inspiração está lá na tristeza, né? E sempre vai ter alguma coisa que aquilo carrega mesmo, né? Então, enquanto os meus filhos cresciam, e eles falavam, mãe, isso pode, isso é de Deus, eu sempre falava para eles, vamos estudar a história? Vamos estudar como isso nasceu? E aí a gente vai pensar junto se isso é uma coisa legal para a gente ter com a gente, né? Aí a gente vai lá, tem o Halloween na escola, como que começou essa festa? Aí a gente estudava juntos, aí eles ficavam, não, isso... Porque eu, quando era professora, eu vi uma vez uma cena, né? E eu ainda nem tinha filhos, a cena era uma criança que estava com um determinado brinquedo que estava bem alta, e aí o filhinho do crente olhando para aquele brinquedo, querendo muito aquele brinquedo, mas o pai tinha falado que aquilo era do diabo. Então o menininho não estava pegando na mão, mas os olhos dele, sabe, denunciavam que ele queria aquele brinquedo. E aí o menininho, que era o dono do brinquedo, ele foi perto daquele que ficava olhando, querendo, ele falou, você quer brincar um pouquinho? E aí o filho do crente falou, não, eu não quero porque isso é do diabo. E aquele menininho que não era o filho de um cristão falou assim, não, é meu, foi meu pai que comprou e me deu. Aí eu falei, poxa, quando eu tiver filhos e eles crescerem, eu quero que os argumentos deles sejam um pouquinho mais além do que para que não serve para eles. Eu quero que eles possam ter razões reais dentro dele de falar, eu não quero isso porque eu não curto a mensagem que esse brinquedo carrega, eu não gosto da história que isso foi. Então, eu acho que é importante a gente conhecer a história das coisas. Eu, enquanto não cristã,
Né? Eu cantava algumas coisas que eu achava linda da música popular brasileira, e depois, e agora com essa onda de podcasts, até hoje estou descobrindo coisas que eu falava, misericórdia, eu achava tão lindo, mas uma expressão que estava lá inserida, você vai ver um cara lá que é do terreiro e fala, então, a gente canta isso porque é o que a gente fala para falar, misericórdia, Senhor, eu não sabia. Né? E você, às vezes, está achando que aquilo é super neutro e não é. Então, é importante a gente estudar qual é a origem, né? O que aquilo pode carregar como uma consequência da onde o pezinho estava amarrado a hora que foi feito, e aí a gente vai tirar a conclusão, né, se aquilo serve para a gente ou não, se aquilo abençoa ou não. Né? Tem música que você começa a ouvir, já começa a dar um peso, então aí você tem que ver o que você quer carregar com você. Né? Às vezes a gente está entrando em lutas e em algumas tensões desnecessárias porque a gente está abrindo a porta para coisas que a gente não precisava estar abrindo e se expondo a, né, algumas influências que seriam desnecessárias. Né, o tal do discernimento espiritual, que é fruto do Espírito Santo, né, é um dos gomos que a gente tem que buscar diligentemente, para que a gente não fique aí sendo uma presa fácil na mão do cão, desnecessariamente. Sim. Muito bom. Muito bom. Eu percebi que o Pedro deu uma coçadinha no microfone. Que ele quer falar quando também. ele... Bom, posso falar. Eu acho que o Tim Keller ele fala algo muito legal sobre cultura e redenção. Tem uma pregação dele que é Preaching to the Heart, que ele fala sobre a pregação para o coração. Ele vai falar que toda cultura tem algum ídolo específico. Assim como eu creio daí, de maneira perspectiva pessoal, que cada geração tem um ídolo específico do qual Cristo veio para transformar e redimir, né? Então, ele fala assim que na cultura tradicional se priorizava não o indivíduo, mas a família. Então não importava os seus sentimentos, as suas vontades. O que importa é a família, a cultura da família. Então o ídolo era a família. Na nossa cultura atual, a gente tem as pessoas entronizando as suas vontades, desejos, sentimentos. E o ídolo, então, que a gente tem atual é esse. O que eu quero dizer com isso é que realmente eu acho que não existe cultura neutra, né? De alguma forma, depois que aconteceu a queda, tudo foi afetado, não só nós de maneira individual, mas de maneira coletiva. Só que quando a gente entende que existe um poder no Evangelho para redimir todas as coisas, a gente precisa entender que, como cristãos, né, eu entendo que a gente precisa ter esse filtro do que a gente está escutando, mas você vai caminhar em ambientes onde você não tem o poder de não escutar. Você está na academia e você está escutando lá um negócio. Só que quando você entende que existe o poder do Espírito na sua vida, que redime a sua forma de entender os lugares que você está, a maneira de você trabalhar, a maneira de você criar os seus filhos, para aqueles que são casados, a maneira de você namorar. O ponto é que Cristo veio redimir todas as áreas das nossas vidas. E ele veio também para quebrar todos os ídolos culturais que existe, né, na nossa cultura. Então, eu acho que essa pergunta, né, essa expressão de ser neutra, né, de essa perspectiva da arte ser neutra ou não, a gente pode também olhar com um olhar do Evangelho de que Cristo também quer redimir, porque é dele todas as coisas. Então, a produção de criatividade, como foi falado, né, criar arte, criar música, tudo isso também passa pelo poder do Espírito nas nossas vidas, e a gente entender também que Cristo redime todas as coisas. Não sei se ficou claro, mas eu penso muito nisso, de que a gente está nesse mundo e a gente precisa aprender a também ser uma mão de Deus, onde a gente vai produzir a redenção de Cristo nas áreas da sociedade, aonde a gente tiver também o agir do Espírito Santo. Então eu creio que, como a pastora Kelly está falando, a gente precisa tomar cuidado. Poxa, o que você está escutando? Isso influencia a maneira que você vive, a maneira que você enxerga as coisas. Você está escutando umas canções que te deixam extremamente depressivos, né? E você vai para um lugar, né? Poxa, a gente precisa ter cuidado. Mas a ideia também é como o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, ao ponto de você enxergar que existe poder de redenção em todas as áreas da cultura. E entender também quais são os ídolos culturais que muitas vezes eu e você estamos vendo e interagindo. E que muitas vezes estão influenciando o nosso coração, a maneira que a gente vive. Não sei se ficou claro, não sei se eu Para mim ficou bem claro. Vocês estão anotando, né, gente? Ficou. Tem ouro escorrendo aqui. Não, maravilhoso. E o Eduardo, porque mesmo que exista uma arte neutra, se existe, eu acho que a gente
como o Pedro disse e foi falado pelos outros também, a gente carrega essa criatividade de ressignificar, né? O apóstolo Paulo, ele pega uma arte neutra, entre aspas, ao Deus desconhecido e fala, deixa eu contar uma coisa aqui. E o Eduardo consegue fazer isso numa cultura, né, pop. Fala um pouquinho pra gente que você tem a respeito disso. Bom, eu acho interessante que algo que despertou a minha atenção quando estava só dando aula para futuros teólogos e como que a gente transforma isso que é chato, muitas vezes, para não iniciados, né? E aí eu me deparei com um livro do Niebuhr, até falei bastante dele na track pela manhã, O Cristo e a Cultura, onde ele estabelece algumas visões do cristão com relação à cultura, né? Não vou falar de todas, mas basicamente você tem uma que é o Cristo contra a cultura. A gente viveu muito essa visão aqui no Brasil, até a década de 70, mais ou menos, do século passado, onde você sabe, né? Tudo que não fosse a Bíblia ou culto, você já sabe. O que seu avô, que era cristão, falava? É do diabo, tudo. O dinheiro é do diabo, política é do diabo, TV é do diabo. E, assim, profeticamente, a gente está entregando tudo isso nas mãos de Satanás. Se eu não ocupo o espaço, espaços de poder, eles nunca ficam vazios. Alguém vai ocupar esses espaços, né? Então, ele vai, claro, ele está apontando para a realidade estadunidense, daquelas comunidades Amish que ficam isoladas, e a ideia dele é crítica porque eu não consigo ser luz se eu não estou em lugar nenhum da sociedade, eu não sou luz de Deus nesses lugares. No outro oposto, você tem o Cristo da cultura, né, o liberalismo teológico que vai apontar que, bom, Deus criou o homem criou a cultura, então tudo que for da cultura pode ser assimilado. Toda música, todo programa, todo filme, toda série, enfim, toda arte, tudo pode ser consumido, né? Então você tem essas duas posições antagônicas em dois extremos, ele traz outras intermediárias, mas a que importa aqui é o Cristo como transformador da cultura, né? Então essa é um pouco do que eu estava comentando, e a gente precisa entender isso. Onde você está, o que você está fazendo, você precisa ser um agente de influência na cultura para transformar aquela realidade, né? Então acho que isso fica muito claro para todas as esferas que a gente está conversando aqui. Nós somos agentes transformadores da cultura, né? Ela nunca vai ser neutra porque existe alguma coisa que produziu aquela cultura com um significado, seja ele consciente ou inconsciente. E aí, só para complementar, um historiador latino-americano que eu gosto muito, que é o Justo Gonzalez, numa obra bem pequena chamada Evangelho e Cultura, ele vai apontar no início uma análise toda de Gênesis para dizer o seguinte: todo ser humano carrega duas sementes dentro de si, né? Uma da eternidade da criação de Deus e uma outra semente do pecado. Então, muitas vezes, o cineasta ele não é cristão, não tem nenhum, e você vai ver um filme e vai te emocionar. Ou você vai ver, por exemplo, lá um Vingadores Ultimato com o Tony Stark sacrificando pela humanidade como um todo. Não tem nada de cristão naquilo, mas existe um DNA, assim, algo ancestral que aponta para a necessidade que a humanidade tem de alguém se sacrificar por ela sem pedir nada em troca, né? Então, assim, existe algo de eternidade em cada ser humano. E a gente aplica isso conscientemente ou não, né? Uma vez que você aceite a Jesus, essa consciência da eternidade ela se torna presente, né? Ao mesmo tempo, para aqueles que não são convertidos, né, essa semente do pecado, ela também vai levar. Então, toda obra artística, cultural, ela vai ter um híbrido desses dois elementos, né? Alguns vão pender mais para um lado, outros mais para o outro. E aí, nós, como cristãos, devemos olhar para essas obras e discernir, né? Como Paulo diz, a gente ouve de tudo, mas retém aquilo que é bom. E a partir dessa nossa análise, você pode aproveitar as coisas e entender, não, isso é para mim, isso não é, né? Mas o mais importante é entender os momentos, né? Algumas coisas, por exemplo, de um relacionamento traumático que você tenha tido ao longo da vida, uma comédia romântica para você pode despertar uma série de gatilhos que para outra pessoa vai ser tranquilo. Então, nem sempre aquilo que é ruim para você, ela cabe para todos. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e analisar essa dinâmica. Você pode estar assistindo um filme por um ateu que vai ter elementos que vão te despertar. Poxa, eu estou vendo a Bíblia aqui, né? E outra, quando você começa a fazer isso, você nunca mais para. Você nunca mais vai assistir um filme só para entretenimento. Você vai ficar procurando, opa, tem um meme, né? Opa, fico apontando aqui, opa, encontrei aqui um princípio bíblico escondido nesse filme. Então isso acontece bastante em função dessa nossa dupla natureza também. Muito bom.
falando em arte e falando que estamos nesse ambiente onde colocamos a arte para a glória de Deus, quantos viram lá fora que tem o Bruno fazendo grafite? Vocês viram? Que tem um rapaz lá fora fazendo grafite ou não? Até o final, vocês vão ficar até o final, né? Nessa conferência, em nome de Jesus. Então, até o final, vocês vão poder ver a arte toda revelada para a glória de Deus. E temos a maravilhosa Tati aqui, uma salva de palmas para a Tati. Enquanto estava rolando o louvor, ela estava ali em meio a lágrimas e tinta, sendo ministrada pelo Espírito Santo. E ela está customizando, gente, uma jaqueta que no final vocês vão descobrir mais para frente. Todo mundo vai querer, eu também quero. Bota meu nome aí na fila, por favor. Tá bom? Então, aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos visto, né, o Senhor levantando bons artistas para a glória de Deus. E como é precioso, né? O Espírito Santo só nos usando como instrumento. Vamos para mais uma pergunta, pastor Rafa? Vamos para mais uma pergunta. Como igrejas podem participar da discussão sobre inteligência artificial, biotecnologia e ética digital? Uau! Bom, não, é uma excelente pergunta e eu gostaria, a Lana, inclusive, ela está fazendo, né, um mestrado, né? A Lana está fazendo um mestrado sobre como a influência das telas podem trazer o que podem trazer à nossa vida. Eu queria que você pudesse comentar. Claro, boa. Eu não tinha nem pensado nisso. Quando eu vi essa pergunta, eu falei, gente, vou deixar para outra pessoa. Não, mas realmente eu falei disso até no track hoje de manhã. Eu, assim, nunca quis ir para a área acadêmica, mas venho de uma família de acadêmicos e comecei a sentir esse encargo de Deus, assim, de ocupar essa esfera também. Eu sou da área da saúde, sou psicóloga, e Deus começou a falar comigo sobre isso, né, sobre a produção de conhecimento científico, sobre eu estar também pioneirando nessa área. E quando fui buscar esse caminho, eu acabei sendo direcionada. Eu, desde que me tornei mãe, tenho 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 1 ano, e comecei a ver os desafios modernos, né, da parentalidade moderna. E um dos grandes desafios é a questão do uso do digital, né, até que ponto a tecnologia está hoje muito, muito entrelaçada com a nossa vida, né? Nós trabalhamos eu trabalho com meu celular, eu estou o tempo todo, né, conectada de alguma forma, e antigamente isso era muito mais simples, né? Imagino que quando você teve seus filhos era a televisão ali e pronto, mas hoje a gente tem os tablets e tem jogos e a gente tem as redes sociais que trazem uma dinâmica e uma complexidade para as relações muito, muito mais grave. E aí eu comecei a me questionar como mãe, né? Quais seriam os limites saudáveis, e orando e buscando conselhos, eu comecei a ver que era uma questão que seria pertinente que eu fosse estudar. Então fui buscar um mestrado sobre o uso excessivo de telas, os malefícios do uso excessivo de telas com crianças de 3 a 5 anos. E o recorte, assim, principal desse estudo foi na interferência digital na família. Então, como o uso de telas dos pais, e aí eu foquei principalmente na mãe, que normalmente é a principal cuidadora dos filhos ainda, como que esse uso excessivo por parte das mães influenciava no uso de telas dos filhos e nesse exercício parental da mãe, no quanto ela se sentia capaz e confiante, e no conceito de autoeficácia materna, que é um conceito que eu estou estudando. Então, isso tudo, fui entrando nesse universo e entendendo, assim, que eu fui perguntando, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça dentro disso, né? E aí eu fui vendo que um plano de Deus, né? Ele tem esse plano. Família é um dos planos do Senhor, e a família, ela está sendo ameaçada por muitas coisas, muitas ideologias, mas a nossa geração tem sido ameaçada também pelo uso da tecnologia indevida. Então, a tecnologia por si só não é um vilão, né? Eu trabalho muito com a tecnologia, né? Não, às vezes dá vontade de ir para o mato, assim, largar tudo, não ter mais rede social, não ter mais nada, mas eu não conseguiria influenciar as pessoas como eu faço, não conseguiria, né, ser luz para esse mundo, sendo que esse mundo está conectado, né, ali. Então, eu fui entendendo que a família estava sendo ameaçada pelo uso indevido. A tecnologia pode ser um caminho, pode ser uma ferramenta, pode ser um recurso, mas pode ser também um vilão e uma maldição quando ela traz para dentro de casa, né, crianças, adolescentes que estão muitas vezes
aparentemente protegidos, porque a gente está vivendo um mundo onde as crianças elas estão super protegidas do mundo externo, mas super expostas ao mundo virtual. Um mundo virtual em que a gente tem visto crianças que estão dentro do quarto, mas estão expostos à pedofilia, estão expostos enfim, pessoas que estão ali guiando eles para práticas de... tem tanta coisa, assim, mas práticas de suicídio, práticas de transtornos alimentares, práticas de pornografia, de pedofilia. Então, eu comecei a estudar isso e ver se nós, como pais e mães, como cristãos, se a gente não se equipar e não souber, né, colocar os limites corretos, se a gente, como adultos, não conseguir se relacionar bem com essa ferramenta, a gente não vai conseguir criar famílias saudáveis. Então, isso é mais espiritual do que parece, né? E aí eu comecei a primeiro ser confrontada por Deus na minha vida, assim, né? De como eu utilizava, porque o nosso cérebro adulto é um cérebro que já está em desenvolvimento, já se desenvolveu, aliás, né? Claro, alguns aqui de 20 e poucos anos ainda está se desenvolvendo, mas você já está com o teu cérebro muito mais maduro. Ainda assim, a gente sente o vício que é, né? As redes sociais, as telas, a gente... Quantos aqui percebem que usam muito mais do que gostariam e passam muito mais tempo do que gostaria? A gente passa por isso. A gente sente abstinência, às vezes esquece o celular em casa, passa o dia inteiro, às vezes quase que tremendo, né? Então, se a gente vive isso, imagina crianças que estão no desenvolvimento ainda das suas faculdades mentais, as crianças estão sendo expostas de uma forma que nunca foi... né, com a quantidade de estímulos e as horas que elas têm sido expostas, isso nunca foi visto em nenhuma outra geração, e a gente ainda não sabe, é um experimento, quase que um experimento social, criar crianças tão pequenininhas, já com um tablet, um celular na mão, e isso o tempo todo, e redes sociais, a gente vê crianças muito novas, né, no TikTok, Instagram, então é um experimento, a gente não sabe. A gente já está vendo, né, índices de ansiedade, depressão cada vez maiores em crianças e adolescentes, índices de suicídio aumentando em crianças e adolescentes. E uma das explicações, isso não explica, não é, a rede social não é o problema de tudo, mas uma das explicações, com certeza, é o uso indevido de mídias sociais e de telas. Então, isso é espiritual, é uma preocupação que a igreja precisa ter, né, de como que a gente treina os pais para que eles saibam estabelecer limites, para que os pais possam eles mesmos se preocuparem com o uso digital deles e da sua própria família, né? Então é importante o discipulado. Eu estava fazendo um monte de pergunta para a pastora Kelly ali, né, sobre criança, como que faz para criar os filhos, eles, né, é um exemplo muito assim inspirador. E aí a gente tem ainda mais esse desafio hoje, porque os filhos estão sendo discipulados não só na escola pela ideologia dos professores, aquelas horas que estão fora de casa, eles estão em casa 24 horas por dia sendo discipulados pelo mundo, por pessoas que eles não conhecem, por um joguinho. Então é algo bastante preocupante. É verdade. Queria que muito bom isso, de verdade. Queria que o Matheus Ortega pudesse compartilhar um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouco sobre a perspectiva prática de trabalho. A gente precisa de bons cristãos profissionais na Amazon, na Google, Facebook, vocês precisam estar nessas esferas, porque são essas empresas hoje que estão influenciando o mundo. As cabeças que estão lá dentro estão dizendo o que os nossos filhos têm que ouvir. As cabeças que estão lá estão construindo como que a civilização vai ser nos próximos anos. A integração com o IA, né, que é uma questão super complexa. Mas o que eu quero dizer, do ponto de vista de trabalho, né, que fé e trabalho é um tema que eu tenho falado, é o seguinte: a gente tem que estar nas esferas. Então, se você é alguém que estudou TI ou que gosta de tecnologia, biotecnologia, se aprofunda no assunto e seja alguém, como foi falado aqui, que vai transformar essa esfera e que vai ser sal da terra. O Huckmacher, ele fala assim, que o sal existe para impedir a decadência do alimento. Na guerra, no Império Romano, eles pagavam soldados com sal. Por quê? Porque o sal impedia o decaimento da comida e nas excursões militares a comida ia durar mais tempo. Então o sal, ele tem esse papel de preservar da decadência do decaimento. Nós cristãos, a gente talvez não vai impedir esse mundo de pecar. Esse mundo jaz no maligno, ele está com estruturas corrompidas, mas a gente tem o papel de ser sal. E aí a gente tem que estar nessas esferas, tem que ter profissionais nessas áreas, eu não sou um desses, mas talvez tenha aqui alguém que é. E você vai viver uma crise na sua carreira, porque você vai estar num ambiente em que ninguém é cristão,
Um monte de gente que quer falar de robôs para mudar o mundo, só que você está lá dentro sendo sal e sendo luz do mundo. Então é um encorajamento mesmo, para a gente ver a nossa posição como cristãos, não como retraindo com medo do que a sociedade vai oferecer, mas entrando e discutindo e tentando salgar a terra. Que esse eu creio que é o nosso papel como cristãos. Maravilhoso isso. E até tem alguns jovens aqui se aproximaram, que trabalham com robótica, falaram: Rafa, eu não sei como eu posso servir a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não sei como eu posso servir através da robótica. E eu falei para ele assim: cara, eu conheci um projeto chamado Back to Jerusalem, e mais de 30 mil chineses se convertem todos os dias na China, tá tendo um avivamento na China, e assim, não é muito divulgado porque é perseguido. E ele falou que eles têm um Smugglehead, que é um bonezinho que tem um lugar que esconde uma Bíblia do tamanho de um AirPod. E eu falei bem assim, como assim? Ele falou, essa Bíblia não tem foto, porque não pode divulgar, porque como isso é muito secreto, se a polícia saber como é, ela vai. É o tamanho de um AirPod, porque quando vem a polícia, em umas reuniões, eles engolem. E aí eu falei, mas como do tamanho do AirPod? Na nossa cabeça a gente não está conseguindo. Ele falou, Rafa, isso é tecnologia. Eles têm dentro desse negócio de AirPod um aparato que ele carrega com a energia de luz, e eles colocam e reproduzem toda a Bíblia, versículo por versículo, na parede. Eles conseguem ler a Bíblia. E aí eu contei isso para ele, eu falei, a tecnologia, porque quando a gente fala sobre tecnologia, não é sobre hoje só a era digital. Tecnologia é o avanço, né? E eu li um artigo científico do Eduardo, que ele falou que na Idade Média, por exemplo, e não só na Idade Média, muitas invenções foram frutos, né, de desenvolvimento do cristianismo, da cristandade. Né? A impressora foi tão importante para difundir a reforma e as pessoas terem acesso à Bíblia. Queria que você falasse sobre isso, Eduardo, sobre não haver essa dicotomia, esse dualismo entre aquilo que é secular, a ciência secular, e a gente fica com o sagrado que não se envolve com essas coisas, né? Geralmente nós que somos protestantes, a gente tem um lapso temporal, né? A gente para de estudar a história da igreja com o fim do livro de Atos e só volta a falar de cristianismo com Lutero. Só que tem 15 séculos de hiato entre uma coisa e outra, porque geralmente a gente fala, bom, antes de Lutero era a igreja católica, então não me interessa, eu quero estudar a reforma protestante em diante. E para entender a reforma, eu preciso analisar o período medieval, né? Que nesse artigo que o Rafa leu, acho que já de 2018, é bem antigo já, falo sobre por que é errado a gente falar que a Idade Média é a Idade das Trevas, por exemplo. Com certeza você já ouviu isso, né? Então, o termo vem justamente da ideia de que o iluminismo que vem depois, com a ideia de uma sociedade baseada na razão, onde a religião está separada da questão filosófica, da ciência e tudo mais. Então, para iluminar uma era, eu preciso lançar a era anterior nas trevas. Né? E quando a gente começa a analisar os pensadores, os grandes cristãos do período, a gente vê uma riqueza teológica muito grande. Né? E, por muito tempo, a tecnologia estava muito... A ciência... Até a gente falou na track pela manhã sobre a origem das universidades ocidentais, onde a gente fala, bom, a primeira universidade ocidental, a de Bolonha, em 1088 depois de Cristo, né, tem a Universidade de Paris, Cambridge, Oxford, todas elas foram criadas pela igreja. Quem eram as forças, né, quem eram os professores das faculdades? Eram clérigos. Então, assim, por muito tempo, o saber, a base do saber teológico, o saber, né, acadêmico, esteve nas mãos da igreja. Gradativamente a sociedade vai mudando, foi isso que eu mostrei na track de educação, né? O contexto vai mudando, a função do saber vai mudando também. Mas por muitas coisas que a gente está colhendo hoje ainda são frutos, né, daquele período e do pensamento de cristãos que redimiram a cultura, né? Pensaram, poxa, como é que eu posso popularizar o livro sagrado? Preciso de uma tecnologia para fazer isso. Né? A ideia de copiar textos bíblicos até Gutenberg era algo terrível. Né? Se você tivesse um exemplar da Bíblia antes da imprensa, você era alguém muito rico, porque só pessoas extremamente ricas teriam cópias. Havia todo um sistema
de organização dos textos sagrados, a palavra diz que não há daquele que acrescentar uma vírgula ao texto sagrado. Então, os monges copistas era uma função extremamente perigosa da época, porque numa sociedade sem energia elétrica, a única forma de você conseguir copiar textos nos manuscritos era muito próximo de velas. Então, a vida útil desses monges copistas, técnica, né, profissional, era extremamente baixa, porque havia queima da retina com as velas e a maioria deles acabava ficando cego durante o processo. Então, tudo isso era contado. Então, apenas reis e nobres muito ricos podiam deter uma cópia, um exemplar da Bíblia, claro, em latim. Né? Então, se você tem a Bíblia, se você tem um aplicativo hoje, agradeça àqueles que nos antecederam, porque a partir deles a gente tem acesso à palavra de Deus hoje. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta no telão? Esfera da igreja. Estamos verdadeiramente abertos a acolher pessoas de contextos sociais e culturais diferentes? Essa vai para vocês, gente, primeiro, né? Todo mundo com um ponto de interrogação na cabeça. Mas quem gostaria de responder essa aí para nós? Pastor Pedro? Agora voltou. Deu boa. Legal. Eu acho que a gente está aprendendo, né? Como foi falado, eu acho que há uns anos atrás, essa perspectiva meio dualista fazia a gente achar que tudo no mundo era errado, inclusive as pessoas, e a maneira da gente até se envolver com a cultura, com pessoas que pensavam diferente de nós, acabava afetando a nossa forma de enxergar o mundo, né? E eu acho que agora a igreja tem se posicionado e entender como eu falei na primeira pergunta, né? Esse processo redentivo de que se Cristo salvou você, isso significa que ele precisa redimir todas as áreas da sua vida. Então você precisa ser um instrumento de redenção de Jesus no seu trabalho, com seus amigos, né, com familiares que não conhecem a Jesus, pessoas que, enfim, estão perdidas realmente nas trevas, né, nos seus problemas e contextos diferentes. Quando a igreja começa a ter esses olhos de que realmente nós somos a mão de Deus, né, com o olhar de Cristo, tudo muda, a nossa forma de enxergar, de interagir com o mundo acaba mudando também. A gente sabe, sim, a cultura, as dificuldades que a gente percebe em termos até ideológicos, a maneira que muitas vezes, até mesmo a igreja acaba abraçando ideologias políticas como métodos até redentivos de salvação, né? A gente acaba confundindo isso. Por isso que nós não podemos, a gente precisa ser sal e luz, com o entendimento de que a única coisa que pode salvar a nossa nação não é nem um espectro político, seja de direita ou de esquerda, né? E para nós que temos uma perspectiva mais conservadora, a gente precisa entender que somente o Evangelho de Cristo Jesus salva os corações e as pessoas. Então, até para dialogar com pessoas que pensam diferente de nós, né? A gente, às vezes, lá nos jovens, na nossa igreja, a gente tem evangelismo às sextas-feiras num lugar assim, que vai muita gente mais à esquerda, assim, né, meio na área de humanas, e você conversa com muita gente na área de filosofia. Você vai conversar com essas pessoas, se você já for com seu preconceito já estabelecido, assim, você não vai conseguir conversar com as pessoas. E a gente entende, nós cremos que Deus quer salvar, né? Quer salvar os corações, pessoas distintas que têm, como eu falei na minha mensagem ontem, né? A nossa apologética com o entendimento de que as pessoas têm preconceitos sobre quem Deus é, sobre o que é a igreja, sobre quem é Deus, né? E nós, com o nosso entendimento, precisamos derrubar essas barreiras culturais para que as pessoas possam realmente ver Jesus plenamente. Se a gente entender, né, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século ele cegou o entendimento das pessoas lá fora, nós somos instrumentos de Deus para ajudar as pessoas a levá-las para Cristo, né? E a gente precisa ter esses olhos também de redenção. E o que são olhos de redenção? Né, esses olhos que realmente entendem que todos podem ser tocados pela presença de Jesus, né? Todos podem ser salvos e nesse entendimento a gente pode ser instrumento de Deus. É isso que eu creio. Eu creio que a igreja assim tem conseguido, de maneira geral, assim. Eu sou muito otimista e positivo nesse sentido, porque eu creio que isso tem acontecido sim.
E a gente tem realmente tentado entender e viver essa realidade de ser luz, né, sal e luz para o mundo. Né? Essa é a minha perspectiva como pastor, eu diria. Não sei se mais alguém aqui quer complementar ou falar. Eu acho que quando a nossa fé não está firme, quando a gente está achando que alguém diferente de nós entrar no nosso contexto cristão, na nossa eclésia, na nossa igreja, isso se torna uma ameaça, isso deve revelar para nós o quanto a nossa fé está fraca, o quanto a gente precisa criar raízes no Senhor. Né? Eu costumo falar para os meus adolescentes, se vem algum visitante, alguém diferentão, assim, às vezes, né, que o estereótipo já revela que essa pessoa é nova no nosso meio, vai ser fácil, porque se ela está aqui na igreja, você vai pescar no aquário, né? É mais fácil até você acolher quando essa pessoa chega aqui na igreja. Então, como o pastor Pedro falou, eu creio sim que as igrejas estão se levantando em resposta, estão deixando de ser preconceituosas nesse sentido de fechar portas, como se os diferentes fossem uma ameaça, mas não, a igreja é lugar para eles, porque nós também alcançamos, nós também precisamos, né, Rafa, desse Redentor. Então, às vezes a gente vive como se o evangelho fosse para quem merece. Quando, na verdade, ele é para quem precisa. Né? A misericórdia não é para quem merece, é para quem precisa. E todos nós carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Eu acredito que dentro dessa pergunta, o Matheus Ortega teria muito a contribuir, porque ele trabalha também junto com a ONU e as cidades, as grandes cidades, de como solucionar problemas, né, nas cidades de infraestrutura e ecológicos. Ele estava comentando sobre quando teve as enchentes ali no Rio Grande do Sul. E eu queria que você falasse sobre isso, mas eu estava meditando que em 2 momentos nós derrubamos todos os muros. Ou quando a gente está muito eufórico e feliz, por exemplo, numa Copa do Mundo, no gol do Brasil, e você está no estádio, por exemplo, se você um dia puder estar, você não olha para o lado para celebrar com alguém que você não conhece e para pensar se ele é rico, se ele é pobre, se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele tem a mesma cor de pele. Cara, foi gol do Brasil, entendeu? Quem está do meu lado, a gente vai celebrar. Ou no momento de extrema tragédia. Você não vai acudir um necessitado e pensar e parar assim, não, mas peraí, o que você pensa sobre tal coisa? Não, ele precisa, não é que ele merece. O que você tem para dizer a respeito da resposta do evangelho a respeito disso, Matheus? Pois eu trabalho com esses órgãos internacionais e eu tenho aprendido muito com pessoas não cristãs. Eu tenho aprendido muito com pessoas que estão dedicando a vida para ajudar os necessitados. E aí, às vezes, eu me sinto desafiado, porque a minha fé não está me levando a tamanha abnegação. Né? E aí eu lembro da história de Jonas. É muito interessante, porque Jonas, o que acontece com a história dele é que os marinheiros pagãos estavam no mesmo barco que Jonas. Os dois estavam com o mesmo problema, a tempestade. Uns estavam tentando resolver e Jonas estava dormindo. Quando eles acordam, Jonas fala, você está dormindo aí, vai destruir o barco, tempestade. O que Jonas fala? Eu sei, é o meu Deus aí que criou os céus e terra. Enquanto uns estavam lutando pelo bem-estar comum, Jonas estava vivendo as suas crises ali de forma egoísta e para dentro. E eu entendo que essa história, depois o que acontece eles adoram a Deus, por causa da tempestade que para, e Jonas continua com o coração duro. Eu entendo que essa é uma mensagem para a igreja. A gente precisa entender que nós precisamos, quando a gente fizer algo pelo bem comum, quando a gente fizer algo pelas pessoas, sem querer nada em troca, sem querer benefício para mim, sem querer converter para trazer para minha igreja, para eu aumentar o meu poder e a minha influência, é claro que isso é algo bom para ela, mas sem o interesse, aí sim a pessoa vai olhar e vai falar, esse cara tem algo para oferecer que não é por interesse. Então eu entendo que o cristão ele tem um papel de pensar no bem-estar, não só, e eu não estou falando de desassociar do cristianismo, desassociar do evangelho, porque eu sou evangélico, eu sou cristão, e isso vai comigo por onde eu for. Mas a minha atuação não precisa ser só, por exemplo, para a igreja crescer. Pode ser, por exemplo, para a cidade ter mais parques, para a cidade ter um bem-estar maior, para as pessoas respirarem um ar puro, para o rio ser limpo. E por que tudo isso? Porque eu entendo que isso é trazer o bem-estar para todos. E quando eu faço isso, eu estou demonstrando o amor cristão ao próximo. Por que a igreja cresceu? Você tem historiadores, Rodney Stark, tem vários caras que estudam o começo da igreja. Por que a igreja cresceu tanto? Por que o cristianismo foi de alguns centenas de pescadores e discípulos para a maior religião de Roma? Por 2 razões. Primeira, porque os cristãos acolheram os pobres e os carentes e os enfermos do Império Romano que os próprios romanos desprezavam. Eles foram lá e cuidaram.
Esses caras ficaram impactados. Como assim? Alguém está ajudando eu? O que ele está ganhando com isso? E na época tinha esse esquema de patrono, se você ajuda, você tem um benefício, ele te serve. O cristão vem e quebra com tudo isso. É amor. E a outra razão é o amor a Cristo mais do que a minha própria vida. Então, disposição a ir para o martírio, a morrer pelo que eu acredito. Então, eu entendo que se a gente tem uma postura um pouco mais humilde e disposta a dar as mãos para as pessoas e falar, vamos construir um Brasil melhor, talvez eles olhem para a gente e falem, eu quero ouvir o que você tem para falar. Porque você está lutando por algo que não é só o seu benefício. Então eu tenho lutado com isso na minha vida. Eu tenho buscado ter um coração que é centrado em Cristo, mas não centrado no meu benefício. Né? Não centrado no olhar para si. Mas o que a gente pode fazer, de fato, para amar as pessoas. E esse amor vai ser o que vai alcançar as pessoas para Cristo. Né? Então acho que é um pouco disso assim que eu tenho a compartilhar. O Eduardo quer acrescentar alguma coisa, Eduardo, sobre isso? Só uma experiência que eu tenho com os meus alunos de teologia. Do primeiro ano, a gente tem uma disciplina de história das religiões. A gente faz uma análise de todas as principais religiões. Eu sempre busco analisar a religião não pela ótica cristã, porque qualquer religião pela ótica cristã ela já está condenada, está errada. Então, tento, como um praticante daquela religião, ele vê o mundo. Que cosmovisão é essa que leva alguém a sair de casa e ir para um templo determinado para fazer, teoricamente, aquilo que nós fazemos aqui. Está adorando outras coisas. Tem que ter uma razão por trás disso. Um dos trabalhos que eu proponho é que eles precisam entrevistar alguém de uma outra religião que não a cristã. Então não pode ser cristão próximo de outra denominação, tem que ser alguém que professe outra fé. E o resultado é impactante, porque quando eles vão conversar com a pessoa, todo aquele preconceito que se estabelece, se a pessoa não é cristã, eu já tenho uma visão na minha cabeça plasmada. Né? Quando a pessoa conversa, poxa, mas ele gosta... Ele torce para o mesmo time que eu. É um ele ser humano igual a mim. Tem 2 filhos igual. A gente caminha... Tem muitas coisas que nos conectam do que aquilo que nos afasta. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões, isso ajuda a gente a desmistificar. Poxa, será que a gente é tão diferente assim? Esses detalhes que são fundamentais a partir da cosmovisão cristã me aproximam dessas pessoas ao ponto, poxa, você não é tão diferente, dá para conversar. Consigo conversar com você sem impor e falar, não, você está fazendo isso, vai para o inferno. Né? Eu acho que esse discurso, todo mundo já ouviu. A rede social, ela potencializa os discursos e todo mundo já ouviu falar muita coisa sobre o cristianismo. Né? O que eu penso que a gente precisa começar a fazer agora, a partir dessa saturação de discurso, é que as pessoas comecem a enxergar o que é servir a Cristo de fato. Não mais com palavras, mas com atitudes. Isso vai fazer diferença nessa era digital. Amém. Posso dar um exemplo prático? Com certeza. Com o meu trabalho, eu viajo para muitos países. E ano passado eu fui para Egito, Marrocos, Quênia, Etiópia, Indonésia, uns países muito diferentes. E quando eu fui para o Marrocos, eu tive uma oportunidade muito legal de falar de Jesus para uma pessoa, através do meu trabalho. Mas olha só que interessante, é isso aí que você falou. Eu cheguei para uma pessoa lá, todos muçulmanos, e eu perguntei para um cara assim, se eu falar de Jesus, o que acontece? Você pode ir preso. Basicamente. Porque eu não posso pregar para um muçulmano. Mas falaram assim para mim, mas se ele perguntar, você pode dizer. Beleza, então. Aí o que eu fiz? Eu fui conversar com uma moça no workshop lá, uma mulher com véu, tudo, e eu perguntei assim para ela, as mulheres que usam o véu são mais religiosas do que as que não usam o véu? E ela falou assim, não. Na verdade, o verdadeiro Islã é sobre respeitar ao próximo como a si mesmo. Aí quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, que interessante. Você sabe que o que eu creio é muito parecido com isso? O que você crê? E aí eu comecei a compartilhar. Só que aí eu compartilhei de uma forma que não foi invasivo para a cultura dela. Eu falei dos 5 pilares do Islã. Eu falei do jejum. E ela falou assim, nossa, mas você conhece o Islã? Eu falei assim, sim, eu conheço. Inclusive, a gente jejua também no cristianismo. Ela falou, sério que vocês jejuam? Daí eu falei, sim, mas ela falou, mas vocês não jejuam o Ramadão o mês inteiro. Vocês não jejuam. Eu falei, não, porque a gente entende que o jejum é para nos aproximar de Deus. E não necessariamente para só abster de algo. E a gente teve uma conversa super legal que eu não teria de jeito nenhum se eu fosse um missionário cristão. E aí, assim, um termo que eu acho muito legal é a inteligência cultural. A gente também tem que ser inteligente culturalmente para conseguir entrar nessas conversas de igual para igual, sem se achar superior ou querer dar lição,
para aí sim conectar o coração. E para aí sim a pessoa te ouvir, né? É o exemplo prático do que você falou. O apóstolo Paulo fala, me fiz de louco para ganhar os loucos, né? Sábio para encontrar os sábios. Se eu tivesse essa conversa, eu ia falar bem assim, tudo bem, o povo inteiro não jejua junto no Ramadã, mas tem um pastor no Brasil que faz 3 de 40 dias no ano. Pastor Luciano nos inspira. Eu queria falar algo, né? Que a gente tem que lembrar que a igreja do Senhor, repetindo, a igreja do Senhor não é o nosso clubinho. E é bem difícil na prática quando às vezes a gente tem que receber alguém bem diferente, sabe? Você tem que lidar com um odor que você não está acostumado. Você tem que lidar com uma aparência que quase que te ofende, né? Você tem que lidar com algumas coisas, mas a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente se sente incomodado quando alguém invade o nosso clubinho, porque a gente está tão acostumado, a gente está aqui juntos, a gente pensa igual. Então, às vezes, uma fala atravessada não é necessariamente só um desrespeito. Às vezes, é realmente a pessoa colocando aquilo que está lá dentro e é a oportunidade de a gente aprender a escutar, né? A gente poder desenvolver algumas inteligências para algumas abordagens que vão, né, trazer glória para o nome do Senhor. E eu amo pessoas que têm essa visão que contagia, assim, que nos ministra. Eu estava conversando com uma pastora, eu contei hoje mais cedo para quem estava aqui comigo já ouviu. Desculpa, vocês vão ouvir de novo, né? Mas eu conheço uma pastora, ela é da Noruega, ela chama Anne, ela é uma mulher incrível, uma mulher muito parecida com Jesus. E eu cheguei lá para visitá-la em Oslo e eu vi muitos muçulmanos. E eu perguntei para ela, porque eu já ouvi essa resposta de muitos cristãos fazendo a mesma pergunta. Eu falei, como tem sido para vocês estarem cercados por comunidades tão grandes, né, com uma fé tão distinta e também umas pessoas bem intensas na sua fé? Eu falei, como que vocês têm visto tudo isso? E ela, assim, aquela mulher transbordando assim, de paixão por Jesus, ela falou, nós estamos achando isso ótimo, porque nós não iríamos para o Oriente Médio com facilidade, né? O que seria da gente, como ele falou sobre o Marrocos, esses países, você fica muito restrito para poder manifestar qualquer coisa, né? Eu e o Luciano, a gente já saiu correndo da Índia, quase sendo preso, a gente já teve algumas experiências de fuga mesmo, fuga! Né? E entrar no carro e sair no meio de umas galinhas, porque a gente tinha se denunciado. A gente já viveu umas coisas doidas assim, mas são culturas totalmente diferentes, né? E você não teria lá no Marrocos ou no Egito a mesma liberdade. E ela falou para mim, olha que maravilha, Deus trouxe eles aqui na nossa frente. E a gente pode mostrar Jesus para eles com a nossa vida, e a gente pode pregar para eles, e eles conhecem Jesus aqui, e eles voltam para lá incendiados. Então tem sido algo maravilhoso. E a igreja dela, aquele mix de cultura, aquele mix, e eu oro para que a gente possa ser assim, cheio de mix também, né? Que a gente possa receber os diferentes. A gente tem hoje aqui pessoas que se converteram, né, do islamismo, que estão caminhando com a gente, que vieram de tantas outras religiões, mas se a gente está preparado, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter esse olhar de amor, né? E são histórias assim onde você vê o amor de Deus fluindo, são as histórias que mais marcam, é o evangelho mais efetivo, né? Eu ouvi uma história, vou falar bem rapidinho, né, de uma família lá de Fortaleza que tinha tido as coisas todas queimadas, eles perderam tudo, né? E uma outra família que ouviu falar sobre essa família que escutou a história eram cristãos, e eles foram até essa casa e falaram, olha, nós queremos doar os colchões, nós soubemos que vocês perderam tudo, e aí eles doaram os colchões para essa família e convidaram a família para ir comer na casa deles uma refeição. Quando a família chegou, viu que toda a família estava dormindo no chão. Eles tinham doado os colchões, mas eles não tinham condições de comprar para eles. Eles quiseram fazer um ato de amor por aquela família. E quando essa família que não era cristã viu a família cristã toda dormindo no chão, para que eles dormissem no colchão, eles renderam a vida a Cristo, sabe? Então, são atos de amor, atos de serviço, são muito poderosos, assim, eles falam mais do que as nossas palavras possam falar. Então, se a gente não está pronto, a gente tem que se virar nos 30 e ficar pronto, urgente. Em nome de Jesus, amém. É isso. Uau, maravilhoso. É isso. O evangelho, eu gosto de uma frase que diz, o mundo não está esperando uma nova definição do cristianismo, está esperando a revelação do cristianismo, né? Então, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 e 6, medite e leia tudo, você vai entender lá. E se você não entrar em crise quando Jesus falar, se te obrigarem a caminhar uma milha, caminha segunda, vai estudar o que isso significa de fato e ver que o evangelho é um convite para um esvaziar-se, né? E a gente só vai poder ser influência nas áreas da sociedade. A gente gosta muito de falar isso aqui. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente sobre as áreas da sociedade. Nós acreditamos numa influência e não num domínio, né? O reino de Cristo é um reino baseado no serviço, né? O rei servo. E eu queria fazer já uma propaganda, né, Lenara? Opa, uma bênção para todo mundo, que é o seguinte, a Orvalho.com liberou
um super desconto. Se você quiser aprender mais sobre cosmovisão cristã, vai aparecer no telão aí esse QR Code. Presente a gente tem um desconto exclusivo só para vocês que estão aqui no curso de Cosmovisão Cristã da Orvalho.com, Cosmovisão Bíblica e a Construção da Sociedade. O pastor Hollisson Rangel, ele é um pastor que é pastor hoje numa igreja lá em Batista, numa igreja batista lá em Sevilha, é um amigo nosso da casa. Eu já estive ano passado com ele e foi sentando à mesa com ele que a minha mente fez assim, explodiu, pum. Eu falei, meu Deus, a igreja precisa entender mais sobre isso e viver mais sobre isso, porque 97% dos cristãos em todo mundo não vão viver o ministério a tempo completo, pegando o microfone e subir em cima do púlpito. Então os outros 97 são os 97 são os maiores agentes de transformação. Então, esse curso vai abençoar. O cupom de desconto é Esferas25. Ele tem várias aulas que vão poder trazer não só uma introdução de cosmovisão bíblica e cristã para você, mas também te capacitar de como ser influência na sua área, né, onde você atua hoje, na sociedade. Tá bom, queridos? Lenara. Vamos lá, meus amigos. Vamos. A gente fica se vendo por aqui, ó, Rafa. A gente está aqui, ó. Se comunicando. Nós temos mais uma pergunta no telão. Vamos lá? Se Jesus auditasse hoje as finanças da nossa empresa, o que ele elogiaria ou corrigiria? Não só as finanças da empresa, mas também pessoa física, sim, imposto de renda, né? Exato. Você, pessoa física, CPF. Quem que vai responder essa? Quem vai ser o ousado da nossa... Só resta o reino aqui, a economia do reino. Estão olhando para mim aqui. 2 Coríntios 8 e 9, a Bíblia mostra como que o cristão deve lidar tanto com a generosidade, com a doação, quanto com a administração dos recursos. E é muito legal, porque conta assim, que Paulo estava arrecadando uma oferta para dar para os pobres da Judéia, e ele vai coletando essa oferta pelas igrejas. E aí chega um momento que ele fala assim, que ele escolheu uma pessoa de confiança para levar essa oferta, que não era ele era um apóstolo, ele poderia levar, mas ele escolhe uma pessoa íntegra de confiança para levar essa oferta, e aí ele diz assim, para que seja bem visto diante de Deus e dos homens. Para mim isso aí é o conceito de compliance, é o conceito de prestação de contas. Ou seja, todo negócio, toda igreja, todo finanças pessoais, a gente presta contas com integridade a Deus. Em primeiro lugar, a gente presta contas a Deus. Tudo que a gente faz vai revelar onde está nosso coração. E a gente pode ter a cultura de todo mundo colocar um pouquinho de hora extra ali no cronograma para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Não, a gente que é cristão, a gente não faz isso. Porque a gente entende que a gente vive de forma íntegra. Essa integridade, ela é no oculto, ela é no secreto. Mas essa prestação de contas também é no aberto. E eu tenho falado isso, que as igrejas precisam se posicionar a serem mais transparentes. Como que elas usam o dinheiro? Porque Paulo ensina isso, ele fala, eu estou escolhendo alguém que vai prestar contas, alguém que é confiável, para que não seja só bem visto entre nós, mas para que seja bem visto para o mundo, para que não ache que a gente está tratando mal as nossas finanças. Então, gente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que a gente tem o caminho, a Bíblia ensina. A ruim é que eu acho que a gente não está fazendo tão bem. Infelizmente, a igreja é conhecida por questões financeiras difíceis. Que sai na mídia, não sabe lidar, problema de corrupção. E por que tem problema de corrupção? Sinceramente, gente, todo ser humano pode ser corrupto. Senhor dos Anéis, se você tem um anelzinho ali, você pode se corromper. Seja pastor, seja político, ou seja você. Como que a gente faz, então, para não cair na corrupção e para ser auditado e ser íntegro? A gente precisa criar formas e estruturas de prestação de contas. Simples assim. Você faz isso com pecado, né? Confessar uns para os outros. Você faz isso com dinheiro também. E aí, por exemplo, na política, você tem o que chama de 3 poderes. Por quê? Porque um poder controla o outro, para não ter um ditador. Então você tem o judiciário, o legislativo e o executivo. É o peso e contrapeso da política. E aí, por exemplo, no dinheiro é a mesma coisa. Então você tem que ter alguma forma de prestação de contas para impedir o risco da corrupção. Entendeu? Então, por exemplo, em Singapura, é o país que tem menos corrupção do mundo. Por quê? Porque os políticos são os mais bem pagos que tem. Eles são bem recompensados pelo seu trabalho e você tem um sistema de transparência
em que eles precisam prestar contas para a população. Então isso impede ou diminui o risco da corrupção. Os países como Japão, Coreia, são os países que as pessoas têm uma ética muito forte. Mesmo assim tem corrupção. Então, a gente precisa encontrar formas de impedir o risco da corrupção. Seja na nossa vida pessoal, seja nas nossas igrejas ou nossas empresas. E aí eu diria que é tanto o coração ser transformado por Deus para viver essa integridade do reino, quanto achar estruturas e formas de evitar esse risco. Eu diria isso. Muito bom. Alana, eu sei que talvez não... Eu quero reformular, porque você conhece mais o comportamento humano do que a gente, mas eu percebo que essa corrupção que o Matheus falou, ela nasce acerca de, às vezes, carências, ausências e temores que as pessoas têm de perder, de não ser reconhecido, colocar afirmação nisso. Junto nisso, eu falo que quem é um psicólogo, ele tem um trabalho tão nobre, porque eu acho que eu não teria o coração suficiente de ouvir alguém e conseguir ser neutro, como um psicólogo às vezes tem que ter, apesar de a gente conseguir, só para você entender onde eu vou. A gente, ano passado, teve a oportunidade de estar na Europa, em Portugal, numa conferência de juventude, liderança de juventude, e a gente pegou um ônibus, eu e mais alguns líderes aqui, normal, ônibus lá mesmo, a gente queria conhecer um lugar lá em Portugal, comer um pastel de nata em Belém, né? E aí o motorista era brasileiro. Olha só, ele viu o sotaque e tal, paguei de todo mundo, entrou uns 4, eu paguei para 5, fiquei ali, e percebi que ele emitiu só 3 bilhetinhos. Eu tinha errado o valor, era um ônibus mais caro. E eu olhei para ele, a gente conversando, o que você veio fazer aqui? Eu vim para cá, eu saí do Brasil, o Brasil está muito corrupto. O pessoal não dá não, é assim uma roubalheira extrema, não tem ética e tal. Eu falei, é difícil mesmo, né, querido, tal, mas não sei o quê. Mas assim, falta 2 bilhetes, você me deu só 3, a gente tá em 5. Ele falou, é que você pagou errado também, você pagou um pouquinho a menos. Para eu te dar mais 2 bilhetes, você precisa me dar mais tantos euros. Aí eu falei, mas assim, não, mas deixa eu pegar aqui. Ele falou, não, mas se deixar assim, a gente deixa assim. A corrupção estava no Brasil ou estava nele? Eu falei, você veio atrapalhar os portugueses, cara? Você saiu do Brasil por causa disso, mas você chega aqui e reproduz a mesma coisa. Como o comportamento humano, assim, na sua experiência, essa dificuldade que a gente tem da transparência, qual é o medo que a gente tem, sabe? Nossa, envolve muitas camadas, né? Tem a camada do pecado, tem a camada cultural, tem a camada do aprendizado que a gente tem no núcleo, na família, o exemplo que a gente tem. Então, lidar com o dinheiro, eu não sou especialista nisso, né? Mas falando de comportamento, envolve muito as nossas crenças, né? Aquilo que a gente aprendeu sobre o dinheiro, o que a gente aprendeu sobre honestidade, o que a gente aprendeu sobre prosperidade. Então, quando essa cultura do brasileiro, que sempre dá um jeitinho, ele falou da cultura da igreja brasileira, de sempre estar envolvido recorrentemente em problemas financeiros, tem a questão da humanidade, do pecado, a gente tende à corrupção, mas a gente tem uma questão também do brasileiro e dessa cultura, pode estar lá em Portugal, ele fugiu da corrupção, a corrupção foi com ele, né? Porque a gente aprende desde muito novo, né? A gente começa a modelar os nossos pais em pequenas mentiras que são aceitas no dia a dia, né? Aquela coisa de dizer, fala aí que eu não estou em casa, mas o pai está em casa. E aí a gente começa a olhar para as pessoas que a gente aprende comportamento e a gente começa a ver que é aceitável, né? Uma pequena mentira, um pequeno desvio, uma pequena desonestidade. E aí esse problema de caráter, de integridade, a gente vai crescendo, isso vai nos acompanhando, a gente se converte, é confrontado, né, com as verdades de Deus, mas ainda assim a gente tem que lutar contra toda essa verdade, essa história que a gente cresceu, as coisas que a gente já cresceu aceitando como naturais, como normais, assim como a gente tem as nossas crenças de relacionamento, forma de tratar as pessoas, a gente vai ter também bagagem familiar e cultural da forma como a gente lida com o dinheiro. E aí, às vezes, a gente está lendo lá as notícias das igrejas e dos escândalos, e a gente fala assim, nossa, né, que a gente olha e julga e vê como algo externo, assim como a política, né? As pessoas, a política não presta, todo político. A gente está olhando como algo que está tão distante da gente,
mas qualquer pessoa naquela circunstância, como ele falou, poderia estar sendo corrupto na política, poderia estar sendo corrupto na igreja, estar sendo corrupto na família, no trabalho. Então a gente precisa desse olhar para o nosso comportamento para além da nossa tendência carnal ao pecado, mas você olhar também e entender as coisas que você aprendeu. Se a gente quer construir uma igreja que é íntegra, política íntegra, uma sociedade que reflete o reino de Deus, a gente precisa começar olhando para a gente, cada um de nós, né? Para as nossas raízes, para aquilo que a gente aprendeu na nossa família, quebrar as mentiras que a gente acreditou sobre o que era certo, né, no casamento, o que era certo, né, a infidelidade também é uma cultura muito forte, né, no Brasil. Então, todas essas falhas de caráter, essas corrupções que a gente cresceu entendendo como muito naturais, a gente vai precisar chegar nesse lugar onde o evangelho nos confronta e onde a gente também confronta a nossa história familiar e as coisas que a gente aprendeu, as nossas crenças, né? Nem tudo é só espiritual. Muita coisa é também um aprendizado, um comportamento que a gente aprendeu a modelar e aí a gente vai reproduzindo aquilo sem nem se questionar. Então essa mudança começa na gente, todos nós, né? Muito bom. Quer falar também? Alguém quer falar? Eu queria só, esses dias, eu fui fazer uma visita aqui num departamento da igreja, porque de vez em quando eu faço umas visitas aqui também, para ver coisas que estão sendo organizadas e tudo. E eu fiquei emocionada. E eu acredito que Jesus ficaria muito feliz com isso, porque a gente tem caminhado esses quase 20 anos debaixo de muito temor, de muito zelo. E nós temos guardados em papel, em arquivos, isso também está digitalizado, mas desde a primeira nota que nós temos de gasto da igreja por 20 anos. Né? Então, todas as entradas registradas, todas as saídas e todas as notas, isso está organizado em pastas de uma forma impecável. Parabéns para todas as pessoas envolvidas nisso, né, durante todos esses anos. Mas nós temos 20 anos de tudo assim, muito claro, tudo muito registrado, né? E a gente segue, né, debaixo desse mesmo temor, desse mesmo zelo, querendo sempre deixar Jesus muito feliz. Mas, infelizmente, tem muitos testemunhos por aí, mas também tem muitos testemunhos. Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus, muito zelosos, muito tementes, que fazem tudo isso com uma mordomia assim, de excelência, entendendo que tudo é do Senhor e que tudo Ele vê. Né? Nós somos, obviamente, um grupo de pessoas, né? Nós estamos fazendo isso, realizando isso em conjunto, e o nosso coração é para que cada um que faz parte de cada um desses detalhes possa caminhar com o mesmo coração. Né? Mas eu fiquei emocionada e eu fiquei imaginando Jesus bem feliz com a gente, porque estava tudo impecável, né? E está tudo ali. Se for necessário fazer qualquer auditoria, tá assim de uma forma muito linda. Então, vamos ficar felizes juntos com isso, tá bom? É verdade. Eu acho que Jesus ia ficar muito feliz. Aqui o pastor Marciano e a equipe financeira tem um ditado no Alcance Curitiba, que se você comprou e não pegou a nota fiscal, você está ofertando para a igreja. Quem já teve que pagar alguma coisa e comprou para a igreja e esqueceu a nota fiscal, levanta a mão que trabalha aqui. Tu também, Gabi, já? É. Você também, né? O Marciano também. Porque isso é levado muito a sério. Nós que estamos na igreja, nessa área, e eu queria passar, antes da gente passar a próxima pergunta para o Fábio sobre algo, o Marciano sempre fala isso. Ele fala, gente, a maneira que eu lido com o meu dinheiro pessoal, eu já tenho o temor de ser um mordomo das coisas de Deus. Mas a maneira como eu lido com o dinheiro da igreja é a oferta do pobre e da viúva. Se eu não for um mordomo fiel a respeito disso e eu não tiver diligência com isso, quem vai me cobrar é o próprio Senhor de algo que é inteiramente dele. O que é meu é dele também, mas o que as pessoas estão dando de coração inteiro. Então, é um temor muito grande. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, eu lembro que o Fábio, uma vez a gente estava conversando, antes dele estar na igreja, ele tinha uma empresa de branding, e ele falou, Rafa, tem algo que está me incomodando um pouco a respeito do dízimo, porque... E aí ele começou a falar o dízimo da pessoa física, da empresa, e eu tenho um sócio. Eu falei, Fábio, o que está no seu coração? O Matheus Ortega ele tem um livro sobre o dízimo que ele vai falar muito sobre a intenção do coração. E ele falou, olha, eu acho que eu estou devendo algo que era de Deus, que eu deveria ter retribuído, que eu não fiz durante esses anos. E aí ele falou, eu tomei uma decisão. E aí você conversou com o seu sócio, o que aconteceu? Dá esse testemunho para nós. Nessa época da empresa, nós estávamos muito bem já, só compartilhando um contexto, né? Então, a agência de branding, a gente tinha esses trabalhos internacionais aqui dentro também, glórias a Deus por isso. E aí que a gente foi seguindo, além de fazer toda a parte criativa, ainda eu era o financeiro, o gestor da empresa, então o famoso bombril, né? Mas, amém, tudo funcionava certinho.
Mas aí passou um tempo, passaram-se uns 3 anos, e me deu esse incômodo no coração. Eu fui falar com o Rafa e tal, e ele falou: você dizima pela empresa? Eu falei: não. Aí acabou a conversa. A gente falou: beleza, vamos orar sobre isso e tal. Aí eu tomei a decisão, eu falei: meu amigo, meu sócio lá, né? Falei: meu amigo, eu não sei se você vai concordar ou não, mas eu vou devolver tudo que está atrasado. Então eu vou fazer todo o cálculo desses 3 anos que se passaram, eu vou mandar metade para a sua igreja e metade da nossa igreja. Talvez a gente acabe sem nada, mas o nosso coração fica alegre no Senhor, né? De saber que primeiro Ele nos deu e a gente só está devolvendo o que é dele. Então a gente fez esse cálculo, daí é isso que a gente saiu com bem pouquinho, né, amor? Depois no final da agência lá e tal. Mas assim, nada mais maravilhoso do que saber o que é certo, o que é de Deus, e que nós estamos como mordomos, né? Todo mundo já sabe desse princípio, mas o coração sempre aponta. O Espírito Santo nunca vai te deixar caminhar para um lugar errado. Né? É fato que se a gente ouvir a voz dele e não endurecer, o caminho, a jornada é muito mais prazerosa, é maravilhosa, seja no cuidado da igreja, seja na mordomia das finanças, CNPJ, CPF, no comportamento. O Espírito Santo é o maior guia que a gente pode ter. Né? A gente pode falar de muitas coisas aqui, mas se a gente ouvir o Espírito Santo, é o suficiente para a gente ir tomando as decisões em passos lentos e sólidos, e a gente só vai desfrutando mais da jornada do esvaziamento, né? Uau, salva de palmas, gente. Que aula, meu Deus. A gente vai sair daqui com muitas coisas para alinhar na nossa vida. Mas para os nossos convidados poderem dar uma respirada, fiquem aí, tá, gente? Só respirem um pouco, bebam uma aguinha de vocês. A gente vai ter uma intervenção artística agora. Quem gosta de arte aí, dá um uhul. Vamos assistir nosso amigo Léo Oliveira. No princípio era o verbo, Jesus, uau. Mas o verbo se fez carne e nunca foi carnal. Não trouxe apenas forma, mas fundamento, base para toda a construção da sociedade. Família não é apenas o lar, é o lugar onde tudo começa, onde o Criador manifesta. No Pai instruir seu filho o caminho a seguir, a perdoar, não só tentar, mas nunca desistir. Olhar pro lado, reconhecer seu semelhante, entender que família vai muito além do sangue. Não é só convívio, é uma construção de caráter, impartir visão e gerar missão. Não preciso me envergonhar das minhas falhas, nelas eu coloco luz e apresento aos pés de Jesus. Família é um lugar de servir e amar, dar sem esperar e também de se multiplicar. Acontece que muitos não entenderam a missão e os seus botox mudam a verdadeira face da criação. Ansiedade tomando conta da sua vida, a depressão que te faz olhar menos pro céu e mais pro chão. E agora ele anda cabisbaixo, pensando o que vai ser de mim, frustrado em todos meus planos. Na faculdade ele não é mais referência, as notas baixas são reflexo de sua ausência. O movimento escolar já não se movimenta mais e a secretaria já está ligando pros seus pais. Trocou os amigos por um smartphone, mano. E quando menos pensou, tava acabando mais um ano. E ele reclama que o governo não investe em educação, reclama que tem muito problema na sua cidade sem solução. E ele reclama mesmo, apontando o dedo pra todos vocês, só esqueceu que pra ele se apontaram 3. Olha pra dentro, mano, faz uma avaliação da sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta e se não quiser responder, ao menos reflita. Será que você não tem nada a ver com a solução? Será que muita coisa não mudaria se você tomasse uma decisão? Parar com desculpas, ser intencional, deixar sua vida falar por você, não é mesmo? Afinal, não é você que não gosta de gente que fala demais? No final é você reclamando de tudo, irmão, e não faz. E é sempre mais fácil jogar a culpa em alguém, não é mesmo? Se for analisar, a gente pode estar falando de você, mesmo que seja, nunca será tarde pra mudar de vida. Repense seus conceitos, recalcule seus passos e siga pro bom caminho, sem perder a visão. Guiado pelo Espírito Santo, você vai ser inspirado. A solução da criminalidade sumir na sua cidade. Você vai ser referência de alguém que caminha na verdade, sem precisar desviar nenhum recurso de ninguém. E todo recurso nas suas mãos servirão pra servir alguém. Seus amigos na faculdade com olhar de admiração, o que não queria nada da vida hoje é parte da transformação.
E hoje você é referência na sua família, todos sabem. Que você é referência na sua escola, todos sabem. O seu caminhar está diferente, os seus conselhos mudaram, fazendo conhecido aquele que botou fé em você quando não acreditaram. Da sua boca saem palavras de vida, esperança. Por onde você passa, todos podem ver a mudança. Mas para que você seja resposta nas esferas da sociedade, vai ser necessário um posicionamento de verdade. E no final a gente vai se encontrar com a cruz, lembrando que o mais importante não era o jumento que carregava a mensagem. Era Jesus. Muito bom, salva de palmas. Obrigada, Léo. Glória a Deus. Ficou o recado aí em rap. Parece que quando vem um recado na música dói menos, né? A pastora Kelly tem uma expressão que eu gosto que é amém, que é quando a gente apanha, né, da Bíblia ou da pregação, a gente fala amém, que doeu. Vamos para mais uma? No telão, por favor. Lenara, foi uma aula isso, hein? Uma aula. Uma aula de cosmovisão bíblica incrível, muito top. Nós falamos em 1h30, ele conseguiu Ele resumiu em rap. E ainda tem o vídeo editado. Parabéns pro Léo. Muito bom. Depois a gente vai tentar informar vocês como é que vocês têm acesso à música do Léo também, a arte dele. Vamos lá. Leia aí para nós. Cadê o Barbosa? Leia aí para nós, amigo. A próxima pergunta é: que princípios cristãos devem nortear currículo, método e avaliação numa escola confessional? Cadê os profs? Acho que essa Lenara pode responder, né? Também, mas fala aí, eu tô aqui embaixo, fala você aí. Bom, a questão da educação confessional, ela tem um aspecto que tem uma demanda muito grande dos cristãos, pais, né, preocupados com essa questão educacional, então tem enviado seus filhos para as escolas confessionais, e aí você tem, basicamente hoje no Brasil, você tem duas grandes associações que gerenciam e auxiliam essas escolas, né, que é a AXE e a ESEC. Essas duas trabalham com essa questão do posicionamento e dos princípios. Para nós é mais confortável, você sabe que todos os professores eles vão utilizar princípios bíblicos dentro das aulas, né? Assim, às vezes o professor de exatas é um pouco mais complicado, porque vai ter alguns versículos para matemática e é mais difícil você conseguir sair disso. Para as humanidades você tem uma facilidade um pouco maior, né? Mas eu gosto muito, meu filho estuda numa escola confessional e ali você tem, né, domínio próprio, uma série de elementos que são inseridos dentro das disciplinas. É muito bom para a gente poder ter essa segurança de que nossos filhos estão recebendo princípios cristãos. Eu só sempre, até comentei de manhã, né, o que a gente tem que tomar muito cuidado dos nossos filhos é não colocá-los em bolhas nas quais ele não vai ter nenhum relacionamento externo, porque às vezes no afã de protegê-los, né, de tudo o que está por aí, de toda essa realidade que nos assusta, e nos assusta com razão, porque é uma realidade dura, nós evitamos o contato com aquilo que não é cristão. E a gente tem que tomar cuidado para não voltar ao Cristo contra a cultura que existia no Brasil na década de 70. Né? Não, meu filho só consome e só está nos espaços onde vai ter 2 pontos cristão. Né? E isso é complicado, né? Então a gente precisa tomar sempre esse cuidado, né? Mas eu acho que as escolas geralmente elas caminham dentro dessas perspectivas com esses princípios, né? Mas a segurança de saber que teu filho está aprendendo em todas as disciplinas algum elemento baseado em cosmovisão cristão, eu acho muito bom na formação desse caráter, principalmente nos anos iniciais aí da formação, né? Mas sempre com esse cuidado de não nos isolarmos nossos filhos de uma sociedade que precisa da luz de Cristo em todos os lugares, incluindo nossos filhos como ferramentas e instrumentos do Senhor aí para iluminar a sociedade como um todo também. Então, que princípios? Todos os possíveis, todos os cabíveis, todos os que se conectam aos assuntos. É assim que uma escola confessional vai trabalhar, né? E eu concordo muito. Eu acho que hoje alguns pais, por exemplo, estão querendo, né? A gente realmente tem que ter um cuidado, né, de protegê-los, né, na medida do possível. Né? Só que quando, por exemplo, um pai escolhe fazer, por exemplo, um homeschool com a criança e ela vai ensinar os seus filhos ali de uma forma muito protegida, a gente também tem que ter a responsabilidade
de permitir que os nossos filhos sejam expostos a uma convivência, né, com vários tipos de pessoas, de crianças. Então, você pode poupar e cuidar de uma forma, mas não pode escondê-lo da realidade, porque em algum momento isso vai acontecer, né, e se a gente não for engrossando ali o couro, eles vão sofrer demais lá na frente. Né? Então, as respostas, a cabeça pensante, a resiliência, ela é formada ali na situação. Né? Então, o quanto mais cedo você conseguir, né, ir preparando o seu filho para alguns choques de realidade, para algumas conversas francas e para ajudá-lo a trazer respostas e tudo mais, isso é muito necessário. Né? Senão, realmente, a primeira situação que... Né, eu passei algumas situações, meus filhos estudaram em colégios normais, mas eu me lembro que teve algumas situações, e a gente tem que ter maior cuidado com isso, né? Que, por exemplo, a minha família, ainda não convertida, eles tinham o hábito, nos alguns encontros, beberem cerveja. Então, os meus filhos não estavam acostumados com pessoas que bebiam cerveja. E eu lembro que, numa reunião, meu filho começou a olhar para uns parentes que já começaram a cantar, e nem cantam, começaram a ficar felizão, e eles, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí a gente foi ter essa conversa um pouquinho mais na pressa, e o meu filho era muito assim, é de Deus, não é de Deus, a gente tinha que ficar construindo. O Zé sempre foi bem radicalzão. E ele falou, mas isso não é de Deus. Eu falei, não é de Deus, a gente conversa depois. Né? A gente conversa depois, a gente estava lá com os parentes, tia... Daí começa, Índia, seus cabelos, né? Ai, essa canção, tia, tão apropriada. E meu filho com o olho arregalado. E aí, em função dessa resposta ali construída na pressa, um dia eu levei a minha filha para assistir um ensaio aberto no Teatro Guaíra do Balé. E aí, depois do ensaio, era de graça, então a gente foi para assistir o balé de graça. E no final, os bailarinos abriram para perguntas. E um cara era muito artista, assim, delicado, e minha filha ficou assustada, ela não tinha o hábito de ver pessoas assim, e aí eles abriram para perguntas, eles falaram, quem quer vir aqui perguntar? Gente, minha filha saiu correndo, ela pegou o microfone na mão e falou, primeiro, como vocês dançam tão lindo assim? E aí eles e a gente dança 8 horas por dia, a gente treina muito, beijo, amor, ela, outra coisa, vocês bebem cerveja? Aí assim você passa aquela, tipo, o cara ficou me olhando, tipo, já era a mãe da criança chegando correndo na sequência para pegar a criança do microfone. E já tive uma outra situação, que o meu filho, logo depois desse primeiro impacto, ele foi numa mesa de restaurante falar para as pessoas se arrependerem para não ir para o inferno, porque eles estavam tomando cerveja. Então a gente tem que cuidar muito, né? Porque os nossos filhos estão inseridos no mundo que tem muitas coisas diferentes, talvez, do que aquela que acontece só na mesa da nossa casa. E a gente tem que ter esse tipo de conversa e preparo para que a gente não passe por situações tão legais como essas. A gente falar que as pessoas têm escolhas e tudo mais, e construir. E às vezes você tem uma forma onde os seus filhos vão para a escola e desde cedo vão ter que pesquisar sobre algumas festas e aprender tudo isso, vai trazer, né, vai forjando o interior dele para ele aguentar as pressões que vão vir mais cedo, mais tarde. Eu amo ouvir a pastora Kelly, porque ela conta histórias do Israel e da Lisa que a gente jamais vai ouvir da boca deles mesmos. Jamais. Ninguém fala para eles, gente, já faz muito tempo. Eles já estão acostumados. É filho de pastor todo, não é, Pedro? Já estão acostumados a ter toda a vida contada no púlpito. Mas são curados, já sabem, já liberaram, já nos abençoaram. A gente falou, nós podemos contar? Eles tentaram no começo, em algum momento eles falavam, sério essa? A gente falou, mas é que vai abençoar as pessoas, né? Vai ser só para um ensino. E aí eles... Que a gente vive as nossas daí, com as nossas crianças também, entendeu? Agora vocês estão se vingando, né, Pedro? Exato. É isso, é isso. Inclusive, lá na INA, né, eles começaram uma escola confessional, né, Pedro, se pudesse comentar um pouco isso, e como está sendo a interação também dos seus filhos nessa dinâmica como pais, porque a pastora Kelly falou um negócio e é muito maravilhoso, vocês, quando tiverem filhos, vão perceber que eles fazem perguntas que parecem ser simples de responder. O Daniel, de 4 anos, falava, quando ele via alguma coisa que não era conforme o padrão de Cristo, de exemplo, papai, por que o fulano de tal fez aquilo? Jogou papel no chão. A nossa resposta mais pronta era, porque ele não tem Jesus no coração, filho, ele não entende, sabe? E tal. E aí, eu não sei de onde que a gente falou que quem não tem Jesus no coração é mal, para a criança entender. Por que o vilão rouba? Porque ele não tem Jesus no coração. Ele é mau e tal. E aí o Dani estava falando meio assim, do Uber, desceu, ele falou, papai, Uber tem Jesus no coração? Aí eu falei, não sei, filho. E ele assim, todas as pessoas que não têm Jesus no coração são más? Eu não sabia responder. Pergunta para sua mãe.
Mas, enfim, essas perguntas, né, Pedro, que pegam a gente, que a gente fala de teologia e palavras difíceis, de repente uma criança faz uma pergunta tão simples e a gente... Você fica gaguejando, não sabe como responder. Eu vi algo parecido também com o Theo, né, meu filho do meio, que perguntou sobre maldade também. Eu não sei porquê, não sei se ele acabou vendo alguma notícia, assim, ele perguntou sobre isso também. E essa é a oportunidade da gente evangelizar os nossos filhos mesmo, né, porque eles não são salvos ainda, precisam bastante de Jesus. Estão se convertendo ainda, mas as brigas revelam isso, né? Revelam o coração deles que ainda não foi salvo. Mas a gente estava conversando na mesa, o momento de brigas, assim, né? O meu filho do meio de 5 e o Gessé de 8 é uma guerra sinistra, mundial, que acontece em casa pelas manhãs, entendeu? Mais ou menos isso. Mas voltando agora para a pergunta, né? A gente começou uma escola recentemente e começamos esse ano. E dos 4 anos aos 8 anos. Então, são aí 4 turmas, né? De manhã e de tarde. E a gente começou bem embrionário mesmo, né? Não tinha toda a estrutura. A gente está fazendo o prédio, vai ficar pronto esse mês. E a partir do segundo semestre a gente entra nesse novo prédio. E tem sido muito legal. Eu não tenho entendimento, porque eu não estou na frente do projeto. Então, ele até falou a respeito das escolas que tem. Eu sei que é uma perspectiva clássica e por princípios. Mas é muito legal ver que as devocionais que as crianças vivem, o material que a gente estuda, é muito claro ver as verdades de Deus assim que eles têm recebido, sabe? É muito legal mesmo. E isso já tem tido muitos frutos, né? Nós que somos pais, a gente percebe isso. A importância de você realmente pregar o evangelho para as crianças, para eles realmente poderem ter essas crises que eles têm, mas eles olharem para Jesus. Recentemente, meu filho do meio também, o Theo, ele falou assim, a gente ora, né, de noite, faz devocional e a gente tem os nossos cultos familiares. A gente estava falando num dos cultos familiares que a gente faz numa das noites lá, sobre a revelação de Jesus se revelar a nós. Daí ele pediu assim, durante a semana toda, eu quero que Jesus se revele a mim nos sonhos. Pai, eu quero ver Jesus. Daí ele orou isso na terça-feira, daí na quarta-feira de manhã ele acordou bravo. Acordou bravo. Eu não tava na igreja já, né? E a Raquel, minha esposa, o que foi, Theo? Ele bravo no café da manhã, tô bravo com Jesus. Por quê? Porque ele não se revelou a mim, eu não vi ele, não consegui ver ele. E daí ficou a semana toda assim, né? E assim, ele foi entendendo, não é dessa forma, mas é impressionante como a mensagem vai sendo incutida, vai sendo colocada, eles vão entendendo, né, através de coisas simples realmente que Jesus deseja se revelar a eles, né? E assim, meu ponto agora, até como filho de pastor, eu cresci na igreja, sou filho de pastor, neto de pastor, estava sempre na minha escola, nas escolas que eu participei, algumas eram cristãs, outras não. Eu tenho visto a importância, assim, do ensino, mas eu volto a dizer o que acho que foi falado pela pastora também. Aqui foi falado sobre a importância dos meninos verem o mundo também e enxergarem a realidade de que a gente precisa interagir com o resto, né? A minha realidade agora tem sido a dificuldade de eu explicar para as crianças por que eles vão todos os dias para a igreja, né? Eles estão lá todos os dias, de segunda a segunda, e daí tem dia que cansa, é natural, mas você conversa e a gente... tenta de alguma forma essa interação com outras escolas de natação e de futebol, e eles veem crianças que muitas vezes, e até mesmo na escola da igreja a gente tem recebido pessoas católicos, pessoas de outras religiões e pessoas que não são cristãs ou da nossa igreja que têm estado lá, e tem sido muito legal a interação. Então não é só cristão que tem na igreja, né, lá na nossa escola, então isso tem sido muito legal, uma experiência muito nova. Eu não tenho assim, são só 6 meses que a gente começou. Eu não estou à frente do projeto, então eu não manjo muito com relação às leis e coisas do tipo, mas tem sido muito legal ver assim, os frutos e de como, de maneira geral, assim, na cidade, muita gente tem procurado e tem falado, ano que vem quero colocar, enfim, tem sido muito legal. Eu queria só complementar sobre isso. Eu não sou da esfera da educação assim propriamente, mas eu estava conversando com a pastora Kelly no almoço e perguntei justamente isso sobre, porque a gente veio assim de São Paulo faz alguns 6 meses, e lá em São Paulo meu filho mais velho, ele ia e ficava de manhã e à tarde. Pela nossa dinâmica da família, ele teve que ir um tempo o dia todo numa escola que era confessional, muito legal, uma escola cristã e tudo, só que eu passava poucas horas de manhã e poucas horas no final do dia com ele, né? E a gente fazia nosso devocional, mas era coisa muito corrida e não passava tanto tempo comigo quanto eu gostaria. E nessa mudança,
eu organizei a nossa casa para que eu ficasse todas as manhãs com os dois e só à tarde ele fosse para a escola. E perto da nossa casa não tinha nenhuma escola cristã. E aí eu e meu marido, a gente começou a orar e conversar e ver. Tinha uma escola meio longe, assim, que era cristã, mas a nossa logística ficava assim meio complexo. E aí isso às vezes até gera uma culpa em muitos pais cristãos, porque virou de uns anos para cá muita gente falando disso, né? Ou para você criar filhos cristãos, ou você faz homeschooling ou uma escola cristã. Se você mandar para uma escola secular, tipo, eles não vão crescer cristãos. E aí Deus foi falando muito com a gente sobre essa importância do discipulado na família, em casa, que é claro, vocês fazem isso, né? E é muito relevante. E a gente viu a diferença no meu filho, ele passou a ficar meio período com a gente, comigo, né? E mais tempo com meu marido, e ir para a escola meio período, uma escola que não é cristã, mas ele virou outra criança completamente pro lado bom, no sentido de que assim ele se aproximou muito mais de Jesus. Ele estava lá o dia inteiro numa escola cristã, com discipulado, com aprendizado, mas esse contato com a família, né, é muito poderoso. Então, muitas às vezes não é a realidade de muitos pais poderem a mãe ou os pais fazerem homeschooling. Eu sei que é o desejo de muitos cristãos, mas não é a realidade ainda. Ou então, de repente, na cidade, ou a família não pode pagar uma escola e aí precisa colocar numa escola pública. E isso não é uma sentença de que os filhos eles vão não vão ser cristãos e que eles vão se desviar. Eu acho que o poder da família e do contato da família, do evangelho em casa ainda é muito mais poderoso, né? Mas a gente precisa ser muito firme nisso para que isso não se perca e não deixar só para a escola, né? Tá lá na escola cristã, então tá tudo garantido. Também não é garantia, né? Eu acho que muita gente terceiriza mesmo, né? Achando que vai resolver e realmente não vai, né? No final, nosso papel como pais aí de discipular é o mais importante mesmo, né? Vejo pela vida dos meus pais, eu também não cresci em escolas cristãs assim, passei por uma bem rápido assim, mas a importância do discipulado no lar é o que faz toda a diferença, né? Então, é isso aí. Muito bom. E quando a gente delega uma responsabilidade, delega uma batalha que Deus deu para nós, a gente está delegando também a vitória para o outro, né? Quando Davi deixou de ir para a guerra quando era para ele estar na guerra, ele deixou de vencer também e deu toda aquela confusão, né? Então, se o Senhor delegou algo para suas mãos, aqueles que já são pais aqui, né? Que você vai dar conta em nome de Jesus, e a escola não tem essa responsabilidade, a responsabilidade é nossa mesmo. Queria fazer mais uma. Gente, eu vou fazer um negócio aqui, daí vocês vão falar, tá bom? Vamos ensaiar? Pessoal, nós já estamos caminhando para o final. Eu sei, tá muito bom, mas a gente, né, como todo mundo sabe, vai ter podcast, vai ter gravação, então vai ter muita coisa ainda hoje. Vocês precisam do intervalinho. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Como o Rafa Barbosa falou, nós aqui na nossa igreja estamos vivendo a fase do jejum, muito inspirados pelo nosso pastor, o cuidado do corpo, né, que nunca pisou na academia esse ano, talvez muitos dessa igreja pisaram pela primeira vez. Eu queria perguntar para vocês assim, de que forma a alimentação e a criação de novos hábitos influenciam a plasticidade neural, talvez para a Lana essa, e contribuem para que possamos reinar em vida com propósito e plenitude? Muito bom. Então, eu falei bastante disso hoje pela manhã, né? De que essa visão do cuidado do corpo está sendo uma revelação muito assim preciosa que Deus tem dado para a igreja, porque a gente vê que foram muitas décadas de muita negligência, de uma espiritualização de tudo, né? Então todas as coisas eram espiritualizadas, a saúde com o corpo negligenciada, né? Desde que eu esteja cuidando do meu espírito e vivendo o ministério, o resto, né, vai indo ali, vai empurrando com a barriga, mas o preço sempre vem, porque Deus nos criou com um corpo, com uma alma, com um espírito, e cada uma dessas áreas precisa de um cuidado especial. E a pergunta tinha mais algumas coisas ali, né? Mas não está alimentando. De que forma a alimentação e a criação de novos hábitos. Certo, isso. Só para eu não fugir. Então, eu estava comentando hoje sobre a questão da saúde mental e de como a nossa mente ela está plenamente interligada com o nosso corpo com a nossa mente. Então, a gente não tem como falar de saúde mental sem falar de saúde física. Então, quando vem um paciente para o consultório, assim, uma primeira sessão, e ele chega, ele está desanimado, está com uma tristeza, está com uma coisa assim e tal. Uma das primeiras perguntas que eu sempre faço, e nos meus podcasts sempre falo, você está dormindo
bem, você está se alimentando bem, você está praticando exercício físico, porque senão a gente vai ficar trabalhando um negócio aqui na sua, né, as emoções e tal, quando o teu corpo está numa disfunção que a tua mente não vai dar conta. Isso vai trazer vai desregular os teus hormônios, os teus neurotransmissores, e a tua saúde mental vai refletir isso, né? Então Deus é tão perfeito que ele criou, né, essa estrutura que é o corpo humano, que é o cérebro. Então, quando a gente fala de construção de hábitos, a gente está falando sobre nada mais do que a gente ser fiel e intencional em construir a vida abundante que Jesus prometeu, né? Mas essa vida abundante, ela não vem simplesmente por a gente aceitar Jesus, né? Se fosse assim, todas as igrejas, as pessoas amam Jesus, elas iam estar 100% curadas, né, nas emoções, no corpo. Mas eu lembro de uma época que na nossa igreja, muitos anos atrás, a gente tinha assim, uma influência bem forte de algumas igrejas bem pentecostais, e aí tinha um pastor que era usado na perda de peso, né? E tinha uns cultos lá que as pessoas saíam realmente com a roupa, assim. Eu já vi umas coisas assim muito sobrenaturais, né? Mas aí uma vez veio um outro pastor e ele falava, eu não vou orar por ninguém perder o peso, vocês têm que parar de comer besteira, hoje não vai ter milagre de perda de peso. Ele falou que não ia mais orar por isso, porque as pessoas estavam sendo negligentes, porque Deus fazia um milagre ou outro ali, e a pessoa achava que não precisava fazer nada. Então, a mesma coisa, né, a gente fala da nossa mente. Você quer ter uma saúde mental, você quer que a sua mente, né, tenha uma mente focada, que você não tenha a mente acelerada, você não quer ter a sua mente cheia de preocupação, de ansiedade? Começa deixando o teu celular bem longe a hora que você vai acordar. Porque é um hábito que a grande maioria de nós bota o celular para carregar do lado da cama, né, na cabeceira. E eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que é quase 100%. E eu me incluo nisso. Às vezes eu tento fazer diferente, mas é difícil. É uma das primeiras coisas que a gente faz. A gente pega o nosso celular, e aí a gente vê o nosso WhatsApp, aí já tem um monte de demanda, aí você abre teu Instagram, você já começa a se comparar com um monte de gente, aí você abre notícia, e aí você vê tudo que está acontecendo no mundo, as guerras, as misérias. Aí você levanta da cama. A tua mente já começou assim, o minuto zero, cheio de preocupação, cheio de ansiedade. E aí, se a gente vai olhar para a forma que a gente se alimenta, para a questão física, os nossos hábitos, né? Muita gente não tem nenhum tempo de sentar à mesa para tomar um café da manhã com calma. Já sai corrido porque acordou atrasado, porque ficou no celular, e aí você sai e você não se alimentou direito, você não teve ali bons hábitos que vão te proporcionar a saúde, que vai te proporcionar uma vida abundante. Então, tanto a alimentação quanto a construção de bons hábitos vão nos proporcionar a saúde física e mental que a gente precisa para que a gente possa viver no Espírito tudo aquilo que Jesus prometeu, né? Então, é algo que eu fico muito feliz de ver que a igreja, né, essa casa tem carregado essa mensagem, que tem chegado em muitas igrejas, e eu fico feliz de, como psicóloga também, ser convidada cada vez mais para falar nesses ambientes e ver pessoas, não nesse lugar da gente colocar, né, a saúde mental ou a saúde do corpo como mais um ídolo, ou mais uma coisa que aí agora tudo se torna sobre isso, porque daí a gente tem essa tendência, né, a gente começa e aí daqui a pouco daí tudo sobre isso e a gente esquece que não, isso é mais uma ferramenta, é mais uma instrução, mas que não é a missão, né? A nossa missão não é sermos saudáveis e sermos a nossa mente perfeita e sã e equilíbrio. A gente nunca vai alcançar essa plenitude na Terra, né? Mas a gente pode sim ser diligente, responsável com aquilo que está no nosso controle. Muito bom. Mais uma, pastor Rafa, para terminar? Só antes de passar, o Matheus me deu um sinalzinho e falou, quero... Opa, contribua aí, por favor, Eu Matheus. fico muito feliz com esse movimento, principalmente dessa igreja, falando de saúde. Eu tenho visto vários amigos escrevendo livros sobre saúde mental. E eu acho que isso aponta para um movimento de mudança na teologia de dualismo. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas que a matéria é má e o espiritual é bom. Então eu cresci nesse ambiente, eu acho que muitos aqui cresceram, onde a gente foi ensinado de que isso aqui vai morrer. Então o que importa é minha alma ir para o céu. Então o corpo não importa. E eu quero aqui trazer uma mensagem profética que eu acho que vai ser o próximo movimento que a igreja vai carregar e que ainda não abriu, que é ecologia, meio ambiente. Eu entendo que o cristão tem um dever diante da criação de Deus, e ainda que Deus transforme tudo e faça tudo novo, assim como o cuidado do corpo, a gente tem o dever da diligência e do cuidado da criação do Senhor, porque é dele, não é nossa.
E ele criou tudo isso e ele vai fazer tudo novo, ele vai renovar. Mas nós, como cristãos, a gente tem que ser agentes dele para trazer esse tema de volta para a igreja. Eu digo de volta, porque não sei se você sabe, mas John Wesley, esses caras aí, eles tudo eram botânico, ecologista, eles entendiam muito que o contato com a natureza trazia... você podia conhecer os atributos invisíveis de Deus através do contato com a natureza. Então, a gente precisa resgatar isso para a igreja brasileira. E eu tô dando um spoiler aqui do meu próximo livro, que vai ser Ecologia do Reino. Muito bom. Bom demais. Antes de eu passar para outra pergunta, o Fábio sinalizou? Só vou complementar o que a Lana e o Matheus trouxeram aqui, que acho que está correlacionado, que é a gestão do tempo. Sem a gestão do tempo, não tem como ressignificar as áreas da vida. Porque a pressa vai fazer com que a gente queira suprir uma lacuna que não existe. Então, o primeiro ponto, acredito eu, né, posso estar errado também, mas a primeira coisa é a gestão do tempo. Por que fazemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos. A pergunta é essa. E isso vai ajudar a gente a ressignificar e transformar o que está formado, né? Quando a gente vê a transformação da mente, significa que tem uma formação formada. Então, uma transformação é o caminho inverso. E ela demora mesmo, né? Ela é de pouco em pouco, como a gente falou, passos lentos e sólidos, mas eu acredito muito, como nós falamos do bom samaritano esses dias, a gestão do tempo. Cara, essa é a coisa mais preciosa, talvez, hoje dos dias. Nós falamos de moeda, tudo, mas o tempo ele é muito precioso e ele está sendo encurtado cada vez mais. Como falamos hoje cedo pela inteligência artificial, né? Só abrindo um parênteses, não querendo me postergar. Mas veja bem comigo hoje, a IA ela nos ajuda muito no nosso trabalho, na rotina, diversas outras coisas. Mas veja que ela não vem para ser mais produtivo. Ela vem para suprir algo nosso para que nós tenhamos mais tempo. Então, como nós falamos de manhã, se a gente tem uma cadeia de horário ali, 8 horas por dia, estou supondo, né? E a IA tem nos ajudado em 2 horas a reduzir o nosso tempo, pare de trabalhar 2 horas. Essas 2 horas é tua, porque você aprendeu a lidar com a ferramenta a ponto dela trabalhar para você. Então, tenha um mínimo de misericórdia de si mesmo. Nossa, essas 2 horas que sobraram agora é para mim. Seja para o devocional, para o tempo em família, para a academia, para cuidar da alimentação, né, de poder se precaver por uma semana, por exemplo. Então, eu acho que isso joga muito a nosso favor hoje. Acho que é isso, amigos. Eu queria só contar uma historinha. Uma vez, talvez vocês conhecem, já mais antiga, quase assim, uma história barra piada, não sei, ou para chorar. Mas tinha um homem com a sua esposa que ele falava para a esposa, comunicava sempre isso, que ele queria muito que ela acordasse de manhã, para que eles tomassem um café junto, ele passava a maior parte do tempo, mas essa mulher ela não acordava por nada. E um dia ele levantou, muito triste, muito indignado, porque eles tinham mais uma vez combinado que eles tomariam um café da manhã bem cedo, antes dele ir para o trabalho, e ela mais uma vez dormindo, e ele olhou para a cama, muito indignado, ele falou, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Né? E eis que aparece o diabo do lado dele falando, olha, eu só vim aqui para falar que eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive eu também estou chocado como essa mulher dorme, sabe? Tipo, eu estou muito assim, tipo, o que acontece com esse ser? E eu contei essa história só para falar que quando a gente tem luz sobre algumas coisas, a gente vai tirar a autoria, que a gente fala, né? Desgraçado do capeta, né? Que eu não emagreço. E olha, desgraçado, está repreendido na minha vida que eu não tenho força muscular, mas não quer fazer nada, né? Para contribuir com isso. E às vezes a gente fica lá colocando a culpa, né, nas costas do cão, que não tem nada a ver. Quantas vezes a gente falou, olha, que o Senhor recolheu tão cedo essa pessoa, né? E a gente pôs ali, a gente atribui para cá, a gente põe a culpa para cá, põe a culpa para lá, é Deus que... E às vezes as pessoas que realmente estão saindo para mais cedo, né, por uma falta de responsabilidade com essas verdades que estão aí. Né? A gente já escuta sobre a importância de uma alimentação saudável, todo mundo já ouviu que tem que comer cenoura, que tem que comer beterraba, que tem que comer couve, mas às vezes a gente só faz uma carinha feia para essas coisas e fala, mas eu não gosto. Mas a gente não pode comer só o que a gente gosta, a gente come o que a gente precisa, né? Então a gente tem que tomar essa responsabilidade para a gente e não vamos pôr nas costas de ninguém as culpas que são nossas, amém? É verdade, muito bem. Não colocar nem nas costas de Jesus, né? Tem o meme que aparece lá, que tem o vendedor falando, e aí, vai comprar o carro? Aí ele fala bem assim, vou comprar em nome de Jesus. Aparece Jesus e fala, no meu nome não vai não. Porque o nome da sua mãe tu já sujou, não vai não comprar no meu nome não. Então a gente precisa ter essa responsabilidade, é muito bom. Gente, a última pergunta, né, pra gente encerrar, a última mesmo. Não, realmente. Eu queria que cada um pudesse
Assim, em 1 minuto e meio, Efésios capítulo 1 fala que o mistério que estava oculto foi revelado em Cristo na plenitude dos tempos, a vontade de Deus revelada de fazer convergir nele todas as coisas, todas, tanto as do céu quanto as da terra. Em cada área de influência que vocês compartilharam, se pudesse falar, isso veio no meu coração algo, né? Deus poderia ter criado todas as coisas e se revelado apenas com a força da vontade do seu pensamento. Mas ele usou sua voz, ele usou suas mãos, ele usou toda a sua criação. Então, como a gente pode trazer redenção, né, e convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, nas áreas de influência da sociedade que vocês vieram apresentar? Pode começar, se quiser começar no Fábio e fazer essa volta e terminar na Lana. Na esfera da arte, é algo que a gente tem muito fácil, entre aspas, é a questão da vanglória. Então, assim como o Rafa falou de convergir em Cristo, a consciência da glória ser para Ele. Eu comentei, né, de João Calvino falar que se a gente não der a glória para Deus, a gente começa a formar ídolos nos nossos corações. E na arte é algo muito comum, porque a gente fica constante aparência, a gente vai ganhando relevância, os trabalhos vão ganhando, enfim, autenticidade e assim por diante. Então, a primeiro ponto que eu vejo nesse quesito é reconhecer desde o começo, Senhor, isso é seu, que não tome o meu coração, né, para a tua glória, que não seja vanglória para mim, mas também que o Senhor cuide do meu coração para que quando as críticas vierem em cima da esfera da arte, isso não faça com que eu pare algo que o Senhor me deu. Então, da minha parte, acho que isso é isso mesmo. Muito bom. Na esfera da economia, eu quero perguntar, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vocês sabem? Transformar água em vinho. Esse foi um milagre econômico. Jesus supriu uma necessidade econômica de um casal que estava com uma necessidade de pagar uma conta numa festa e não conseguiu. O que ele fez com isso? Ele revelou que ele tem todo o poder sobre a escassez. Jesus tem poder para acabar com toda a escassez. E um dia ele vai renovar esse mundo, ele vai fazer todas as coisas novas e a gente vai viver um reino de justiça. Um reino onde não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter falta, não vai ter escassez. Então eu creio nesse reino de todo o meu coração e eu creio que enquanto eu estou aqui nessa terra, onde ainda existe escassez, eu vou apontar para esse reino e eu vou buscar trazer esse shalom, que é o conserto das coisas quebradas, que é a restauração de todas as coisas e ser um instrumento de Deus de reconciliação. Nós somos todos ministros da reconciliação. Então reconciliar ser humano com Deus, ser humano com o próximo e com o ambiente. Então eu creio que assim a gente está demonstrando esse reino. E aí essa é a mensagem que a gente vai transmitir com as nossas ações nessa área da riqueza e pobreza. Muito bom. Bom, na esfera da educação, acredito que nós precisamos aplicar a prática do poder do testemunho em tudo aquilo que a gente fizer. Se você é professor, seja o melhor professor que você puder dentro da sua realidade. Se você é aluno, seja o melhor aluno dentro da realidade que você está inserido. Ninguém vai te ouvir na sua faculdade se você for tirar nota ruim, se você faltar, se você falar para o teu professor que não veio para a aula porque você estava na igreja, teu professor, vou ser sincero aqui, não está nem aí para isso. Ninguém se importa se você é cristão ou não do lado de fora da igreja. O que vai importar nesses espaços é o nível do que você está fazendo de fato. Né? Se você é um dos melhores alunos, você vai ganhar autoridade naquele espaço para que a sua voz seja ouvida, inclusive para falar a respeito da sua fé. Então, quer influenciar na esfera da educação, busque, você sabe que você vai ter que trabalhar em dobro, mais do que a média. Você não pode ser um aluno medíocre, você precisa ser um dos primeiros, porque é só assim, nesses espaços, você vai ter autoridade para poder pregar a respeito da sua fé e ouvidos atentos para escutar o que você tem a dizer. Amém. Eu, como pastor, né, a forma de eu enxergar é mais que tipo de cristãos nós estamos sendo. Porque eu falei aqui em algumas das perguntas, né, como que a gente vai produzir essa redenção de Cristo na sociedade? Entendendo, sim, que o mundo jaz do maligno, mas, ao mesmo tempo, quando Jesus voltar, a gente vai ter os nossos corpos glorificados, né, como o Matheus estava falando. E esse mundo também vai ser completamente restaurado. Se a gente entende que nós somos agentes criacionais de Deus, que a mesma missão que estava no Éden,
em Adão e Eva, de serem agentes de Deus, do telos, o fim de Deus. Cristo foi o Adão perfeito que conseguiu viver isso, e que a partir do momento que nós somos salvos, a gente consegue viver também por causa do Espírito de Cristo que habita em nós. A nossa missão deve ser essa missão criacional de produzir sim o Shalom, que foi dito, né, pelo Mateus, mas até viver o nosso telos entendendo que Cristo está redimindo as áreas das nossas vidas. Né? Então eu não sei o que você tem vivido como cristão, não sei, namoro, trabalho, os seus desafios pessoais, mas entenda que quando Jesus te salvou, você não tem o seu corpo glorificado. Quer dizer, a graça não te alcançou ao ponto de você falar, agora não tenho mais nenhuma vontade natural, não vivo mais em pecado. Não é isso. Mas é que primeiro Jesus, o Espírito Santo, te ajuda a viver, mas você precisa ser um agente de Cristo aonde você estiver. Um verdadeiro cristão é aquele que entende que tem um telos, um fim em Cristo, para ver realmente, para glorificar Jesus em tudo aquilo que for fazer. Então eu creio nisso, e a minha oração é que nós como cristãos possamos assumir esse projeto criacional de Deus, em nome de Jesus. Na esfera da família, né, o tema que hoje eu compartilhei com o pessoal que veio para aquele track foi do lar ao reino. Tudo começa no lar, né, a nossa esfera primária. E quando eu estava orando por esse tempo que a gente teria junto, uma coisa que veio muito forte no meu coração foi, né, que sabia que tinha um grupo de jovens, né, predominantemente, e veio no meu coração algo muito intenso, e eu orei muito por vocês, isso tudo, para que a esperança de viver a plenitude desse projeto chamado família pudesse ser, sabe, acendida no coração de vocês. Então, o que eu quero lembrar é que Deus, ele é o autor desse projeto chamado família, ele deixou princípios para a gente poder andar nesse trilho, e ele que é o criador da instituição, além de deixar o manual, ele ainda nos ajuda. Então, nós não estamos sozinhos, né, sobre as nossas dores, sobre as nossas madeixas, sobre as nossas feridas, Deus tem poder para curá-las, né? E a gente, conhecendo os princípios, almejando viver nesse lugar, né, a gente pode, sim, ter famílias hoje que são um lugar de refúgio, de fortalecimento, da gente brilhar a luz de Cristo. Né? O que Deus tem para mim e para vocês é que as nossas casas possam ser como aqueles faróis, sabe? Que você, de longe, quem olha pode ter esperança, sabe? Ter um porto seguro, falar, puxa, tem modelos que funcionam e a gente pode viver isso, né, para a glória do Senhor. Então, que vocês possam, jovenzinhos, os adolescentes aqui presentes, né, saírem daqui com o coração. A gente está sendo impactado com tantas coisas e a gente pode ver que realmente o nosso campo de ação lá fora é tão vasto. Né? Deus tem espaço para cada um de nós, podemos ser fiéis, né, ao chamado que Ele tem nos confiado. E eu quero abençoar cada jovem que está aqui, dizendo que vocês terão famílias lindas e famílias que servirão ao Senhor, trarão glória ao nome dEle. E eu quero que vocês saiam com o coração cheio de esperança para ter essa experiência tão gostosa. Não tem nada melhor do que a gente poder viver família. Né? Que quando a gente está andando bem certinho, a casa da gente é o lugar para onde a gente quer correr sempre. Então, que o Senhor nos dê graça a cada um aqui, né? Que vocês sejam pessoas que contribuem para que cada ser da tua família queira correr para casa e não dela. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Que lindo isso. Bom, e falando da esfera de ciência, de saúde, uma das coisas que eu falo muito, que tem muito a ver com o que você trouxe na área de educação, é que nós, como profissionais da área da saúde, né, a gente precisa se posicionar como os melhores profissionais da nossa área. A gente precisa entender, a gente está numa área que preconiza a ciência, a gente precisa entender que o nosso trabalho ele precisa seguir um rigor, um método científico, pessoas que têm esse chamado também para produzir ciência. A gente vê hoje na academia, né, um lugar onde foi inicialmente, né, criado por cristãos, mas tomado hoje por pessoas que estão produzindo o conhecimento científico e que têm uma cosmovisão diferente da nossa e que eles vão conduzir a pesquisa para lugares que eles querem, muitas vezes para provar pontos daquilo que eles acreditam. Então, a gente precisa de cristãos, de homens e mulheres de Deus que se levantam e que, para que possam produzir um conhecimento científico que é relevante para a sociedade, a gente vai precisar estudar muito, né? A gente vai precisar entender do
do que as pessoas estão falando nos ambientes que a gente circula, na universidade. A gente vai precisar entender, né, sobre isso, sobre a cultura, sobre os pensamentos, sobre as ideologias. A gente vai precisar para que nós sejamos bons médicos, psicólogos, nutricionistas, pessoas que são relevantes, que vão ser convidadas para estar influenciando essa esfera. A gente vai precisar entender que a ciência ela não é contrária à nossa fé. A gente não precisa ter medo de estudar e de produzir conhecimento científico. O conhecimento científico ele está trazendo a tecnologia para a nossa geração, ele está trazendo os tratamentos revolucionários. Talvez aqui vão ter pessoas que vão encontrar a cura para doenças, que vão produzir e criar ferramentas que ainda nem existem. Então, a gente consegue fazer isso impactar a sociedade hoje através da ciência, através do estudo científico, e dentro da saúde, a gente entendendo que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, entendendo que o Senhor ele vê valor também no cuidado do corpo, no cuidado da mente. A gente pode entender que a nossa profissão ela é também um meio de Deus para alcançar as pessoas e para trazer o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. A gente pode fazer isso também através da nossa profissão. Então essa é a minha mensagem para vocês da área da saúde. Glória a Deus, gente. Obrigado. Vocês foram abençoados por eles, queridos. Pode dar uma salva de palmas, Jesus?